Olá, tá no ar mais uma Mãe Tá Off, mas espera aí, segura a vinheta que antes a gente tem um recado para dar para vocês. Se você tá acompanhando a gente, você já sabe quem é a nossa convidada e que o tema de hoje é educação. Mas o recado que a gente vai dar tem tudo a ver com isso. Se você tem criança em casa, você sabe que a educação é só um dos cuidados que a gente tem que ter com as crianças. Tem o lance da criação, tem a alimentação e tem também, é óbvio, o cuidado com o corpo e com a pele da criança. Foi pensando nisso que a P&G, em parceria com o Grupo Boticário, criou a primeira linha de cuidados da Pampers. Uma linha completíssima, com loção e óleo hidratante, shampoo e condicionador, sabonete líquido, creme reparador e loção hidratante Babytopia. É uma linha 100% hipoalergênica, 100% vegana, ou seja, também sem testes em animais e, o mais importante, recomendado por pediatras e dermatologistas. Curtiu? Você já gosta da linha Pampers? Eu já uso a linha Pampers lá em casa, inclusive já tô separando essa aqui, porque quem tem criança em casa sabe que isso aqui vale ouro, né, Pampers? Então é o seguinte, se você gostou, se você tem interesse, eu vou deixar o QR Code aqui embaixo, aponta a câmera do seu celular, entra no site e dá uma olhada. É novidade, além do site, ela também tá disponível nas principais farmácias do país, vale a pena você dar uma olhada. E outra, baita presentão, hein? Eu, como mãe, tô dizendo, quer presentear uma mãe, um pai ou um cuidador de criança? Pode apostar que eles vão curtir isso aqui. Agora sim, roda a vinheta. Olá, tá no ar mais uma Mãe Tá Off, daqui dos estúdios da Inexperiência, comigo, Paola Guaraná, e hoje só comigo mesmo, gente. A Rúbia não conseguiu vir, mas a nossa convidada, ela era tão especial, que a gente não quis correr o risco de remarcar essa entrevista, então vai rolar. E outra, tá requisitada. Gente, a mulher tá requisitada. Eu falei, gente, não vamos perder, eu vou sozinha e a gente vai fazer essa conversa aí, pelo amor de Deus, tá? Mas antes de tudo, se você tá assistindo a gente pelo YouTube, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, curte, comenta, compartilha. Nas redes sociais, gente, essa parte da Rúbia eu não tenho de cor nas nossas redes sociais, mas o pessoal vai jogar aqui. O QR Code, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que já aparece em todas as nossas redes sociais. Sobre a nossa convidada, gente, vocês têm visto muito ela, eu tenho certeza, porque eu não sei se eu sou mãe, mas assim, só tá aparecendo o conteúdo dela para mim, e eu tô ficando chocada. Eu devorei o livro dela, eu estudei pra valer pra esse episódio, então eu devorei o livro dela. Ela é pedagoga e educadora parental, que, me corrija se eu estiver errada, é relação familiar, né? Então, hoje estamos com Maia Aigman. Aigman, é certo isso? Tá certo. Pessoal, que foi autora do livro A Raiva Não Educa, A Calma Educa. Ela lançou também um mais recente, Pais Feridos, Filhos Sobreviventes, mas eu vou falar uma coisa pra você, Maia. Foi esse aqui que eu decorei. Ai, Eu decorei, legal. eu li e eu decorei este livro. Que prazer enorme ter você aqui. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho, essa recepção maravilhosa. Tô muito animada de estar aqui. Obrigada pelo convite. É a gente que agradece. Maia, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falei pra você que eu ia pegar muita referência do livro, né? Aqui no livro você fala que o livro ele é feito por uma geração de adultos e de crianças com mais saúde emocional. E daí, quando te questionam sobre essa educação positiva, você fala que ela não é para as crianças, ela é para os adultos. O que vem primeiro? Uma criança com uma saúde emocional melhor, que se torna um adulto melhor, ou um adulto com uma saúde emocional em dia que consegue criar crianças melhores? É isso mesmo, a segunda opção. Porque a criança... Eu sempre falo assim, a criança vem perfeita ao mundo. E é a gente que estraga. Então, é a nossa responsabilidade cuidar da gente, das nossas emoções, das nossas feridas, dos nossos traumas, e também olhar para o âmbito social também e ver as desigualdades e trabalhar para reduzir as desigualdades, para que as crianças cresçam com mais saúde emocional. Então, começa na gente. Eu falo, tem até uma citação no livro que eu coloco, que o resultado da educação positiva não se vê necessariamente na criança, se vê no adulto. É a criança que precisa de um adulto mais legal. Não é o adulto que tem que esperar a criança ser mais legal para ele daí ser respeitoso com ela. Só que é assim que funciona a sociedade, né? Eu trato bem a criança quando ela é legal e boazinha, né? E uma das frases que mais me ancora na minha maternidade é muito fácil e conveniente amar e tratar bem os meus filhos só quando eles estão bonzinhos.
É na hora que eles estão desafiadores, né? Que eles estão ali apresentando comportamentos difíceis, que eu tenho que mostrar para eles que eu tô do lado deles para valer, em qualquer situação. Porque amar e tratar bem só quando é legal, aí é muito conveniente para mim. E nenhuma relação entre adultos também funcionaria. Sim. De eu gostar e tratar bem só quando a pessoa é legal comigo. No casamento, por exemplo. Não dá pra gente só pegar o lado bom da relação. Sempre vai ter desafio também, vai ter dificuldade. E a gente vai ter que abraçar a pessoa como um todo, o nosso parceiro, a nossa parceira como um todo, pra gente continuar nessa relação e construir mais intimidade. Com as crianças também é assim. Eu não sei se o termo é certo, assim, mas esse novo modelo, eu vou chamar assim, de educação, né, mais respeitosa, ele é relativamente novo. Você é pedagoga e você cursou também psicologia um pouco na Alemanha. Isso. Ou seja, são faculdades, cursos que estão, né, envoltos a isso. Ensina-se isso, por exemplo, em faculdade, em universidade? Tem alguma coisa mais específica para criação de filho, infantil, essas coisas ou não? Vou responder a sua pergunta em partes, porque você falou que é uma coisa nova e eu vou te dizer que é nova para a população. Tá. Mas em termos de pesquisa, quando a gente fala sobre teoria do apego, por exemplo, que é um dos pilares da educação positiva, ela existe desde os anos 50 do século passado. Então, já tem aí uns 70, quase 80 anos que está à disposição, digamos assim, da área acadêmica de conhecimento. Mas a gente sabe que demora mais para chegar na população. Até porque nós temos um grande problema na sociedade que nós nos baseamos em crença popular para educar os filhos. E essas crenças populares têm um ponto de partida que é o seguinte: a criança vem com tendências maliciosas ao mundo e aí a gente tem que, então, a gente consertar essa criança. Né? E essas crenças populares advêm da pedagogia nebulosa, século 17, 18, que é lá na Europa, e daí veio para o Brasil também com a colonização, onde as pessoas viam a criança como uma alma impura e que se você não desse um jeito de endireitar essa alma, ela não vai para o céu. Então, o problema é que isso ficou tão enraizado nas pessoas daquela época que até hoje a gente está vivendo a herança dessa pedagogia nebulosa. Então, quando uma pessoa olha para uma criança que tem um comportamento desafiador, a sociedade chama isso de mau comportamento. É apenas um comportamento de um ser humaninho cujo cérebro não está maduro ainda. E claro que nós vamos guiar e educar. Não é sobre permissividade. Mas o problema é que se meu ponto de partida, se meu primeiro julgamento é que essa criança está com más intenções e quer me manipular e ela é calculista, e aí eu vou querer me defender e reprimir essa criança. Agora, se eu entendo que, na verdade, nada mais é do que um filhote humano que está aprendendo a se desenvolver, a se comportar e a estar em sociedade e a se comunicar, aí eu entendo que tem que ajudar e não reprimir. E esse que é o convite da educação positiva, abrir os olhos dos adultos para enxergarem as crianças pelo que elas realmente são. A gente estava conversando antes de começar aqui a gravação e eu estava falando para você, né, a dificuldade que eu vejo em julgamentos externos. Sim. E eu acho que hoje, eu não sei se é porque é a minha bolha da maternidade, né, mas assim, eu falei na introdução e não é mentira, eu sou bombardeada o tempo todo por informações, principalmente em rede social, na internet, sobre educação e o que você tem que fazer com a criança e o que tá certo, o que tá errado, não sei o quê. As pessoas hoje, elas estão procurando mais sobre esse assunto? Fala-se mais, por quê? Porque tem interesse, os pais estão interessados nisso hoje em dia? Eu quero acreditar que sim, até porque se a gente for olhar alguns anos atrás, o termo educação positiva ninguém sabia nem o que era, né? E hoje, muitas pessoas estão interessadas, muitas mães estão se envolvendo mais, muitos pais estão se envolvendo mais. Então, quero acreditar que sim, mas ainda estamos longe de uma sociedade que realmente respeita a infância. E você tinha perguntado antes sobre as faculdades, né, se elas ensinam. Bom, primeiro que eu tenho que dizer que eu me formei há mais de 12 anos. Quando eu fiz psicologia também tem mais de 15 anos. Fiz 2 anos na Alemanha. Na época não tinha nada assim não, tá, gente? Mas quando eu falo com psicólogas, também formadas, seja recentemente como há mais tempo atrás aqui no Brasil, elas me contam que educação positiva não está ainda na grade curricular. E a gente quer que chegue a esse lugar, né? Então, a psicologia ela vai estudar mais, talvez, sobre o desenvolvimento da consciência,
enfim, talvez até uma vertente mais comportamentalista, né? Que não é o viés da educação positiva. Nós olhamos realmente para a parte de desenvolvimento. E a pedagogia, então, ainda menos, porque aí você aprende a ensinar. Mas você não aprende a lidar com criança que está com comportamento desafiador ou que está nem com dificuldade de aprendizado a gente estuda, que tem tudo a ver com pedagogia. Tanto que o sistema de notas, ele é muito cruel com as crianças, assim, porque quando a gente... Uma criança que chega em casa com uma nota ruim, entre aspas, ruim, né? Baixa. Uma nota baixa. Aí a tendência das pessoas é de achar que a criança que não está estudando o suficiente, que ela que não está se esforçando, que ela... E ninguém para pensar no contexto. Será que essa criança está brincando livremente o suficiente para a cabecinha dela conseguir se regular e com isso ela conseguir estudar melhor? Será que esse conteúdo foi bem explicado para essa criança? E quem diz que todo mundo tem que ser ótimo em todas as matérias, gente? Como assim, sabe? Ninguém é ótimo em tudo. Nós, como adultos, nós escolhemos carreiras, escolhemos trabalhos, trabalhamos com coisas específicas. Mas eu não conseguiria, por exemplo, ser uma pintora. Eu poderia me esforçar muito, mas eu não chegaria a ser uma pintora, porque não é uma habilidade que eu tenho tão boa assim. Então, por que achar que a criança tem que tirar 10 em todas as provas? Se a gente não cobra isso dos adultos, nós achamos que os adultos têm que saber fazer todas as coisas com excelência. Mas eu acho que isso também tá mudando, sabia? Eu acho que tem escolas hoje que estão se adaptando mais. E eu até converso com meu marido sobre isso, do próprio vestibular, né? Eu acho que o método de vestibular daqui, sei lá, 10, 15 anos vai ser diferente. Eu espero que sim. Eu acho que vai ser diferente, porque não é mais o que se espera hoje. Eu vou dar um exemplo do meu filho. O Matheus é o mais velho e tem 7. Ele tá no 2º ano. Ele não tem prova na escola ainda. Tem um método de avaliar, olha como é que ele tá, desenvolvimento, né, atividade fora dentro de sala, não sei o quê. Mas não tem aquela avaliação de senta, faz e tem que tirar nota, sabe? Que bom. Ele não tem isso ainda. Então, eu acho que tem algumas escolas que estão se abrindo para isso. Não, tem várias escolas. Inclusive, nós temos oficialmente a primeira escola com selo da educação positiva aqui em São Paulo. Lugar de criança, que ela chama. E a gente está super feliz em ver uma escola que está olhando como de forma integrativa mesmo para o desenvolvimento da criança, para que realmente ela possa alcançar o seu máximo potencial dentro de sala de aula, dentro do ambiente escolar, e que os pais também se sintam acolhidos, né? Porque não adianta uma escola achar que ela só recebe o aluno, ela recebe a família também, né? E com certeza tem muita mudança acontecendo. Eu sou cautelosa, mas ao mesmo tempo sou esperançosa. Sim. E eu fico muito feliz em ver como estamos evoluindo nesse sentido e de como muitas famílias estão sendo alcançadas. O livro mesmo foi uma surpresa para mim, o sucesso que ele fez. Primeiro porque eu não imaginava que tantas pessoas teriam interesse em ler sobre isso. Porque quem me acompanha, eu sabia que eles comprariam o meu livro. Eu tenho uma comunidade maravilhosa, muito forte, que me acompanha. Mas eu comecei a me surpreender com pessoas que não me conheciam e que me conheciam através do livro, e que o livro foi impactante. Eu falei assim, uau, isso é maravilhoso, porque eu escrevi ele com essa intenção, sabe, Paula? De ser aquele primeiro contato com a educação positiva, um livro que todas as pessoas conseguissem ler, que fosse fácil de compreender, que fosse gostoso de ler e rápido também. Sim. Sabe? Que não fosse uma coisa que dificultasse a pessoa de chegar perto da educação positiva. Então, eu acho que há sinais. Eu vou te contar um segredo. Meu marido comprou esse livro já faz tempo. E tava em casa. E eu passava por ele, eu olhava e falava, cara, não é pra mim. E eu olhava e falava, não é pra mim. Aí chegou o livro pela assessoria. E eu olhei a capa e falei, gente, esse livro tem na minha casa. Eu não li. E eu comecei a ler. E, Maia, eu juro, teve página que eu chorei. Mas e eu falei, eu acho, eu até conversei com você da gente falar de algumas coisas mais teóricas que tem no livro, científicas, não sei se é o nome científico, mas assim, porque eu acho que é importantíssimo a gente ver como tem coisa aqui que, meu Deus do céu, como faz sentido, sabe? Na hora que uma mãe, um pai, né, ou cuidadores, enfim, leem isso e aí conseguem... como é que, não é, eu não sei qual que é a palavra, mas assim, conseguem entender que de fato isso é uma coisa real. Não é que assim, que você tem que tratar a criança com respeito porque você tem... Não, você tem que tratar porque a criança não tem habilidade de voltar ao controle sozinha. E que dó! Tipo, né? Como é que você, que é cuidadora dela, a mãe dela, não faz esse papel, né? Você ama mais que tudo e você não consegue ajudar ela a trazer esse controle pra ela.
mas também acho que não é fácil. Não, E fácil não é. E você é mãe do Luke e da Nina, que tem 8 e 6, né? Isso. E também falou que não começou, não é que assim, educação positiva e respeitosa é igual, é a mesma coisa, é isso? Não, educação respeitosa é um termo guarda-chuva, né? Inclusive, Tá. quando eu escrevi o primeiro livro, eu não tinha ainda definido para mim uma vertente específica, né? Então, eu falava sobre respeitosa porque é um termo, assim, que abrange qualquer vertente que não seja violenta, né? Tá. Mas hoje eu trabalho especificamente com educação positiva, que tem pilares específicos, tem toda uma estrutura pedagógica mesmo, né? Mas em relação a... Como é que chegou pra você isso? Então, menina, eu não conhecia esse universo. Inclusive, eu não me preparei para ser mãe. Eu fui mãe no susto do Luca, né? Eu digo no susto porque eu era casada antes e eu nunca engravidei nesse meu primeiro casamento, mesmo sem prevenir uma gestação. Então, eu achava que eu era uma mulher que tinha dificuldade para engravidar. E aí, eu separei e eu encontrei o Haroldo, meu marido. E aí, eu engravidei assim. Ele me olhou, amor. E eu engravidei. Gente, a fertilidade estava ali em algum lugar. Então, eu estava ali em algum lugar. Então, foi um susto, porque eu não imaginava que eu poderia engravidar tão rápido assim. Por isso que eu falo que é no susto. E, embora eu era formada em pedagogia, isso não me trouxe nenhum embasamento para eu poder ser mãe, mas eu também não me envolvia. Eu não sei por que eu achava que eu ia dar conta, assim, que ia cair a informação, ia cair uma intuição e vambora. E hoje, Porque olhando... falam isso, né? Falam que a maternidade é intuitiva. Falam muito sobre isso, mas assim, eu acho que eu olhando hoje para quem eu era naquela época, eu acho que eu estava bem dissociada também, sabe? Quase que assim, não vou lidar com isso porque talvez a me machucar demais, não vou, sabe? Eu vou fazer de conta que... Claro que não é consciente esse processo, mas eu vejo uma dissociação em mim daquela época. E aí, o meu filho nasceu, o Luca, e eu era, meu Deus, loucamente apaixonada, sou loucamente apaixonada pelos meus filhos, eles são... meu tudo, eles são minha vida, minha religião, tudo, eles são meu tudo. E ao mesmo tempo eu tinha medo de pegar meu filho no colo, porque eu achava que isso deixaria ele mal acostumado. Então, para você ver o lugar que eu estava, né? Na época eu tinha uma escola aqui no Brasil, e eu fiquei com ele em casa 2 meses e eu não aguentei ficar em casa mais do que isso, com meu bebê recém-nascido. Por quê? Porque eu fui a menina que sempre precisou performar. Então, eu era aquela garota que sempre tirava nota 10, eu sempre fui estudiosa, eu era autodidata, eu tinha facilidade para estudar. E eu entendi que meu valor estava nisso. De repente, eu estava em casa, só sendo mãe, e eu comecei a entrar num desespero interno muito grande. Como que se eu não tivesse valor, se eu não estivesse ali trabalhando, ralando, me esforçando. Produzindo. Exatamente. E aí, com 2 meses, eu voltei a trabalhar sem precisar. Eu tinha o privilégio de poder ficar em casa por mais tempo, mas eu não aguentei. Eu não sabia o que fazer com o meu bebê dentro de casa. Eu ficava assim, sem saber como interagir direito. Eu não conseguia me conectar. Eu não tenho dúvidas de que eu estava loucamente apaixonada, mas eram tantas dores em mim, tantos bloqueios, que eu não conseguia me entregar por completo a essa experiência. Aí voltei a trabalhar, fiquei lá no meu personagem, produtiva. E aí a gente decidiu que a gente ia vender escola e a gente ia mudar para fora, né? Morar na Suíça. E quando eu cheguei lá, eu descobri que eu estava grávida da Nina. Aí o Luca tinha 1 ano e meio, mais ou menos, de idade quando eu descobri. E eu também fui pegando susto, porque eu continuava achando que eu tinha dificuldade de engravidar. Meu Deus. Eu achei que a primeira vez foi por acaso. Gente... Foi destino, sei lá. Enfim. E aí eu tô gestante da Nina, tô com o Luca. A gente nunca quisemos ser pais violentos. Não é que a gente achava correto bater em nada disso, mas a gente não sabia respeitar de fato os nossos filhos. E aí a Nina nasceu 2 anos e 3 meses de diferença, né? A partir do nascimento dela, eu estava na Suíça e eu passei pelo que eu chamo na minha vida do Vale da Sombra da Morte. Foi muito difícil esse meu segundo puerpério. Com um bebezão em casa e uma bebezinha. Eu não sabia construir rede de apoio, eu não conseguia pedir ajuda, eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, mas eu não estava dando conta de tudo, eu chorava todos os dias, cansada, exausta, e
O que me salvou, eu falo, foram os parquinhos que tinha lá na Suíça, porque daí eu conseguia sair, eu estava na natureza, as crianças conseguiam brincar ali, a minha bebê dormia, acordava, meu filho conseguia brincar, mas foi muito, muito difícil para mim. E eu comecei a me tornar muito violenta com as minhas crianças. E a ponto, Paula, de eu ficar com tanta raiva deles, de eu bater em mim mesma, nas minhas pernas, para eu não bater nos meus filhos. Eu estava muito desesperada, estava muito assustada. E eu estava assustada com quem eu estava me tornando. Porque, por um lado, eu falava assim, gente, eu amo eles. Por que eu estou tratando eles desse jeito? O que tem de errado comigo? Tem alguma coisa errada comigo. E tem um acontecimento específico que eu sempre relato, assim. Foi no Natal, após o nascimento da Nina, então, em 2017. E eu tive os meus filhos de um lugar muito, que hoje eu entendo, assim, muito carente e talvez egoísta, que era para eles me fazerem feliz. Então, era assim, eu projetava no meu marido e nas minhas crianças a familhinha perfeita que eu finalmente agora poderia ter. Expectativa, exatamente, né, aquele sonho, só que projetado. E aí esse Natal chegou, e Natal é a minha festa preferida do ano, e aí eu falei, vamos tirar foto em família, porque eu realizei meu sonho. E aí eu sentei todo mundo ali para tirar foto e meu filho começou a mexer na árvore de Natal e não olhava para a câmera. E aí eu comecei a ficar muito irritada com aquilo, muito irritada. E o que eu pensava ali na minha dor era, ele está estragando o meu sonho. E aí aquilo começou a se escalar, porque eu entrei num embate com meu filho, eu entrei numa disputa de poder com ele, né? E ele não entrou comigo, ele estava sendo ele. Mas eu achava que ele estava querendo entrar numa disputa comigo. E eu comecei a ficar tão brava, que eu peguei ele pela mãozinha, arrastei ele até no quarto dele, tranquei ele no quarto dele. Quando eu tranquei, caí em mim de novo, eu falei assim, o que eu estou fazendo? Eu abri a porta e meu filho tinha feito xixi na roupa de medo de mim. Então, essa cena me desesperou por completo. Eu falei assim, não posso continuar desse jeito sendo a pessoa que assusta os próprios filhos. Eu não quero ser essa mãe, não dá para ser essa mãe. E aí, algum tempo depois, apareceu um conteúdo no Instagram para mim sobre esse universo, sabe? Da educação positiva. E aquilo fez todo sentido para mim. Eu falei assim, não, é isso que eu quero, eu quero viver isso. E eu mergulhei com todas as minhas forças nesse universo, porque eu precisava de algo que salvasse os meus filhos de mim mesma. Então, se eu falo sobre educação positiva com tanta paixão, é porque salvou minha relação com os meus filhos. E tudo bem se as pessoas não concordarem. Tudo bem se tem um monte de gente falando mal. E tudo bem se tem gente colocando nos comentários dos meus posts que deixa a criança mimada. Eu não tô nem aí, porque eu sei o que isso fez para as minhas crianças, entendeu? Então, comecei um processo de mudança, de transformação devagarinho, porque é difícil essa mudança, né? E aí eu comecei a ver diferenças na relação com os meus filhos, comecei a perceber que eu estava mudando. E depois de um ano, mais ou menos, eu comecei a mandar áudios nos grupos dos pais de alunos que os meus filhos estavam, falando assim, gente, eu estou estudando umas coisas aqui que são tão legais para mim, eu acho que talvez pode ser legal para vocês também. Aí eu pedi licença e mandava tipo um áudio por semana. E aí eu falei assim, isso tá interessante, eu acho que eu vou pro YouTube. Aí eu comecei a fazer uns vídeos para postar no YouTube. Na época eu fazia mapa mental de conceitos, assim, sobre educação positiva. Sei lá, tipo acolhimento das emoções. Aí eu pegava o celular, gravava de cima, eu fazia desenhos, mapas mentais, e eu fazia narração. Ia no guarda-roupa para fazer um efeito mais estúdio, assim, falava no celular e postava no YouTube. E aí uma pessoa falou para mim, assim, que eu precisava ir pro Instagram também, que assim eu alcançaria mais pessoas. Na época eu estava sem rede social, eu não queria estar nas redes sociais, estava tipo tendo um tempo off das redes sociais. E aí eu comecei em 2019, em junho de 2019, eu abri meu perfil, que na época se chamava Mãe Labarismo. Aí depois eu troquei para o meu próprio nome. E aqui estamos nós.
Um milhão de coisas. Então, assim, primeiro, não tem idade pra você virar isso, certo? Não tem. O Luca tinha 2 aninhos, 2 aninhos e pouco. E você virou mesmo com isso. Sim. Deu tempo, entendeu? Dá tempo até pra adolescência, gente. Então, eu ia tempo. perguntar, tem um limite, assim, sei lá, pra alguém que tá ouvindo a gente, assistindo a gente, eu mesma, tipo, de ouvir isso e falar, cara, sabe? Porque parece que é um negócio meio assim, cara, eu fiz até agora, nada do que eu fizer agora vai reverter. Tipo, eu já traumatizei a criança, entendeu? Não, assim, primeiro que traumatizar, a gente vai. Gente, assim, igual eu falo assim, eu sou toda trabalhada em educação positiva e eu tenho certeza que eu deixo marcas nos meus filhos. Eu não tenho dúvidas. Mas o foco é redução de danos. Então, é possível reduzir danos através da educação positiva, seja da tua própria história, das tuas dores e do que você já causou nos teus filhos. Por isso que eu acho tão esperançosa a mensagem da educação positiva, porque é para todas as idades. Inclusive, e isso eu fico muito feliz quando eu recebo relatos assim, de pais cujos filhos já são adultos. Ou de avós que agora têm netos e percebem que foram violentos com os próprios filhos e que agora estão criando uma relação respeitosa com os netos e agora também uma relação diferente com os próprios filhos. Não existe, de verdade, não existe limite de idade. E isso é maravilhoso, porque reduzir danos, dá para fazer isso em qualquer momento, né? E outra coisa, eu acho, não é engraçada a palavra, é óbvio, mas curioso, que, assim, às vezes quando a gente tá no furacão, eu sou essa mãe, eu tenho 3 pequenos. Então, assim, tem horas que eu me vejo e eu falo, gente, eu não quero, até nas falas, sabe? Tô expondo aqui vulnerabilidades mesmo, mas assim, às vezes gente, eu não aguento mais vocês. Tipo assim, eu tô com vocês desde as 7 horas da manhã. Cara, eu quero que vocês fiquem quietos, eu não quero mais ouvir a voz de vocês. E olha como isso dói, né? E na hora que você tá no furacão, você não sente isso. Mas eu acho curioso, porque assim, se eu vejo... O meu marido é muito mais controlado do que eu, tá? Infinitamente mais. Eu não sei se é porque ele passa menos tempo com as crianças, né? Eu ia te perguntar isso agora, quanto tempo que ele fica Ele fica fora do trabalho e ele volta à noite, né? E eu fico o dia inteiro e agora sem babá, né? Então, assim, é diferente o atrito que a gente tem com as crianças. Mas, assim, quando eu vejo ele passando do limite, me incomoda muito. É porque você vê de fora, Porque né? eu falo, gente, não vai fazer isso com meu filho. Você me narrando essa história, eu enchigo o olho de lágrima. Porque eu falo, gente, se eu estivesse vendo, eu ia te parar e falar, Maia, pelo amor de Deus, olha essa criança. E quando você tá no meio, você não tem essa consciência. Eu acho que você é tomada por um negócio... Eu não sei se quer dizer, é emocional, que você perde, parece que a consciência do que você tá fazendo. Mas faz sentido até em termos neurológicos, porque quando você tá numa situação que você se sente encurralado, cobrado demais, você se sente em perigo. Então, quando você tá em perigo, o que você faz? Reage. Você ataca. Exatamente, você ataca. E claro que os nossos filhos não são sinônimo de perigo. Mas, nesse sentido, as emoções não são tão racionais assim, né? E a gente também tem que lembrar que ninguém foi feito para ficar sozinho com várias crianças o dia todo. Nós funcionamos hoje em dia assim, famílias nucleares, mas como espécie, nós evoluímos em comunidade. Uma mãe nunca ficava o dia todo sozinha para cuidar dos filhos o tempo todo. E é cansativo pra caramba. Então, as pessoas falam, a educação positiva é muito injusta e gera muita culpa nas mães, mas aí a mãe fica todo dia sozinha em casa. Aí eu falo assim, mas a responsabilidade na educação positiva é de como a nossa sociedade é estruturada. É de como nós funcionamos hoje e como não tem políticas públicas, por exemplo, que protegem a mãe, que protegem a criança. Porque a maioria das mães, por exemplo... não tem a opção de ficar em casa com os filhos, tem que deixar com 4 meses na creche, porque tem que voltar a trabalhar. Não existem políticas públicas que incentivam comunidades, grupos de mães, por exemplo, para você não precisar ficar sozinha com 3 crianças o dia todo, porque isso é enlouquecedor. Porque antigamente dava conta. Dava. Alguém pagava o preço. Alguém com certeza pagava o preço. Ou as crianças, ou a mãe... Mas não tem como, não tem como isso dar certo. Então, é um problema de estruturação social. Nós não estamos pensando na família hoje em dia mais. Hoje, tudo está voltado para o ganho. E, sabe, eu olho para alguns países que têm uma visão um pouco mais respeitosa com a família
E existe, por exemplo, um horário flexível para a mãe trabalhar. Então, ela consegue trabalhar porque é prazeroso, sim, estar com adultos, mas ela também consegue estar presente para os próprios filhos. Existe uma flexibilidade para o pai também. Então, assim, é realmente pensando no fato de que a criança precisa estar cercada por adultos saudáveis. Como que eu cuido desses adultos, então, para que eles possam ser sua melhor versão para as crianças? Então, o problema você vê político, é um problema social, é um problema estrutural. Não é a educação positiva que está apontando o dedo. A gente está, na verdade, escancarando um problema muito sério, que é o quanto estamos desconectados do que é o mais importante, que são os filhotes da nossa espécie. E até isso que você fala, né, se era mais fácil, não era. Eu questiono, a minha mãe teve 3 também. E eu questiono, eu falo, mãe, você não ficava do jeito que eu fico? Porque, assim, pra mim, eu não sei se eu que era desatenta, mas, assim, eu não via ela nesse estado que eu tô. E até isso, né, você fala que muitas vezes pra você conseguir chegar numa evolução, você precisa tratar a sua infância. E até aí que eu ia chegar. Eu acho que tem gente que, tipo, por exemplo, eu não tenho recordações violentas da minha infância, por exemplo. Sabe, assim, se eu paro pra pensar, eu lembro com tudo, era muito gostoso. Eu lembro até dos meus pais brincando, sendo carinhosos e tal. E eu falo, gente, eu não acho esse lugar violento pra eu ter, teoricamente, me espelhado ou alguma coisa assim, sabe? Então, assim, eu não sei se veio de lá. Ou é isso, né? Ou a minha mãe absorveu uma carga tão grande, e aí o trauma ficou nela e não na gente, entendeu? Eu não sei. E quando a gente fala dessas mudanças, você pega, assim, eram crianças que brincavam na rua, era diferente, né? também. Eu lembro, gente, eu passava a tarde na casa dos vizinhos, sabe? Na rua do condomínio. E não faz tanto tempo assim, sabe? Hoje não, hoje tá todo mundo ali no seu apartamento, às vezes desce, faz uma aula de futebol, ou não sei o quê. Ou assim, você desce, aí quem tá no parquinho? Babás, então a mãe, cada babá cuidando da sua criança, que a minha mãe fala até que quando a gente descia no parquinho, ela falava, a gente descia e encontrava sempre o mesmo grupo de mães. E eram mães cuidando de crianças. E tá vendo, olha, tá vendo o que eu acabei de trazer pra você? Como isso, por exemplo, o que acontece nesse cenário aí? Mães que estão juntas, que cuidam juntas dos filhotes, mas que também têm o prazer de estar falando com alguém que tá passando por coisas parecidas. E veja, a interação social, ela é profundamente correguladora pro nosso sistema nervoso. Quando eu falo de política pública, eu falo de poder providenciar essa experiência para as mães. De você não ficar trancado o dia inteiro no seu apartamento, mas de você ter um lugar seguro para você e para as crianças, no qual você possa ir livremente, encontrar outras mães, outros pais, enfim. E aí você vai ter interação com outros adultos também. Isso é recompensador para o nosso cérebro. Porque o que acontece? Na relação com os nossos filhos, é maravilhoso e nós damos muito. E não tem a mesma reciprocidade de uma relação com um adulto, porque tem uma troca muito maior. Com as crianças a gente dá, né? Numa troca aqui, por exemplo, você está falando, eu estou falando, a gente está se conhecendo, a gente está tendo uma troca. Então, isso é recompensador para o nosso cérebro. E aí, você vai ter uma mãe um pouco mais regulada em casa. Por quê? Porque ela conseguiu descer, conversar com outras mães, falar o que ela está a fim de falar, reclamar, desabafar e ser acolhida. É um respiro. Aí ela consegue voltar e estar mais inteira para os filhos. Então, é simples, na verdade, né? É isso que nós precisamos pensar quando a gente olha para a maternidade. Até mesmo quando a gente fala sobre rede de apoio, eu não consegui construir rede de apoio no meu segundo puerpério, principalmente, e eu olho muito assim, como eu não fiz esse movimento, muito porque eu tinha vergonha de mostrar quem eu era como mãe também. Eu estava com medo de mostrar o que eu estava sofrendo. Então, eu acho que a nossa dificuldade em criar rede de apoio vem também um pouco desse lugar de talvez achar que a gente não é bom o suficiente para o outro ou que o outro não é bom o suficiente para a gente. E aí a gente fica assim, eu não acho ninguém, não acho rede de apoio, mas não é possível que a gente está numa civilização cheia de gente, não tem uma pessoa que preste. Entende? É um pouco também essa mentalidade. A gente se mudou para Curitiba, né? Eu estava contando para você há 1 ano e meio, mais ou menos. E aí, quando a gente se mudou, eu falei para o meu marido, falei assim, a gente vai fazer amizades.
A gente vai se conectar, a gente vai se abrir para novas amizades, porque não existe esse negócio de ficar isolado e sozinho, e as crianças precisam de adultos nutridos, né? Então, assim, eu já fui com essa cabeça e eu tenho já amigas em Curitiba, então a gente faz trocas, rodízios das crianças, às vezes vai para minha casa, vai para casa delas. E quando eu tô de TPM, eu já fico assim, eu preciso de ajuda tal dia, já vamos marcar, porque daí eu já sei que eu vou estar mais irritada. Então, a gente vai se programando usando essa ponte maravilhosa que é a socialização, as amizades, para a gente poder se nutrir e estar melhor para os nossos filhos também. Isso para mim, por exemplo, é autocuidado também. E quando você virou essa chave, né, com as crianças, no Natal, enfim, aí como é que foi botar isso na prática? Eu lembro, gente, que eu fiz um curso uma vez, bem no comecinho, e aí a pessoa ensinava que, quando você está com um desafio, foca na solução. Aí eu falava assim, não sei nem qual que é a solução. Vou focar no quê? Eu lembro direitinho que eu acho que a gente tava andando, minha filha estava nos sling, meu filho tava naquelas bikes de equilíbrio. E aí eu acho que ele cansou de andar na bike, tipo, desceu da bike e fica, tipo assim, não vou andar mais. E tipo, eu não tinha condições de carregar a bike e minha filha e sei lá o quê. E aí eu lembro que eu perguntei pra pessoa que dava esse curso, o que eu faço? Foca na solução. Eu falo assim, eu não sei nem, o que eu faço? Tô com a criança aqui agora, eu não faço ideia do que fazer, né? E realmente, quando a gente tá começando, é difícil pensar fora da caixa. E eu acho que é importante a gente ser bem compassivo nesse processo, porque seria como se eu cobrasse de mim mesma de conseguir falar japonês fluente amanhã. Tive uma aula. É irreal. A gente se cobra muito, claro, porque são nossos filhos, mas a gente precisa exercer compaixão nesse processo. A gente vai aprender, um passinho de cada vez. E eu acho importante também ressaltar que talvez a gente não vai conseguir lidar com aquela birra master no shopping de cara. Mas você pode começar a colher um pouco melhor dentro da tua casa. No dia a dia. Você não precisa dar conta das coisas apocalípticas de cara. Você vai chegar lá, mas no começo é isso, um passinho de cada vez. É nutrir um pouquinho mais o teu filho. Se talvez antes eu era a mãe que tinha medo de dar colo, agora eu esfrego, grudo, colo nos meus filhos o tempo todo, porque eu sei que isso os alimenta emocionalmente. Então, são essas pequenas mudanças que a gente vai começar a fazer, sabe? A gente gosta de uma solução rápida, mas na relação com os nossos filhos não existe solução rápida. E tudo bem o processo levar um tempo. Temos esse tempo. Não tem como não ser assim. É impossível, porque não é uma questão de querer, né? Não é porque eu falo assim, nunca mais eu vou ser agressiva que eu vou conseguir nunca mais ser agressiva. Mas eu posso ser cada vez um pouco menos agressiva. Esse que é o foco. Essa é a meta, não é gabaritar. É cada vez um pouco menos agressão na fala, cada vez um pouco mais de alimento emocional. E aí, quando você olhar daqui a 6 meses, você vai falar assim, evoluir. Porque tem coisa que não me tira mais do sério. Eu tenho o hábito de escrever. Eu tenho um processo terapêutico maravilhoso chamado escrita terapêutica, narrativa curativa, enfim. Mas eu escrevia muito na minha transição para a educação positiva, colocando minhas dificuldades. E o legal é que quando eu pego esse livro e leio as minhas dificuldades no começo, eu falo assim, cara, zero! Tipo, não tem isso mesmo. Tipo, isso aqui era difícil para mim? Pá! Imagina, hoje, tipo, isso não é zero dificuldade para mim. É lindo ver a nossa evolução. E a gente vai conseguir evoluir, a gente vai conseguir, sabe, reduzir os danos um pouquinho de cada vez. E a gente vai poder se orgulhar e a gente tem que comemorar essa evolução. Porque se eu fico só achando que eu posso comemorar quando eu for mãe perfeita, primeiro, isso não vai acontecer porque eu não vou ser. Essa vaga não está disponível. E segundo, que é muito injusto e cruel comigo achar que eu só mereço reconhecimento quando eu sou excelente. Isso vem muito da nossa educação também, né? Só valoriza nota 10. Se tira 9, tinha sido melhor, hein? Estudou pouco, por isso dando um pouco mais. Então, é muito também essa cobrança que a gente tem. E é um processo meio que em dupla, assim, com o teu marido? Ou o teu marido ele já era mais tranquilão, assim? Começou mais por mim. Inclusive, no começo, ele tinha resistências a coisas que eu trazia para ele da educação positiva, assim, coisas que ele não concordava. E super natural ter essas diferenças
E a gente vai conversando, e são coisas que não resolve numa conversa só. Tem muita conversa para acontecer, para que a gente possa ajudar um ao outro a se desconstruir, né? Mas foi mais eu que fui puxando, assim. Mas hoje ele é super, assim, aliado mesmo ao propósito da educação positiva. Você estava falando, né, do shopping e tal. Você acha, essa pergunta era até lá no final, mas você acha que todo lugar é lugar, assim, para você educar, por exemplo, a criança? Porque eu venho de um lugar, assim, que eu preciso estar segura no meu ambiente. Sim. Eu até tava falando pra você, né? Então, assim, a criança fez birra, não sei o quê. Eu tô tentando melhorar isso. Então, assim, sei lá, se eu tô em casa sozinha, É diferente, eu né? converso. Calma, tipo, qual é o problema? Você tá com alguma dificuldade? A mamãe tá aqui. Aí eu tento abraçar, não me querem. Aí eu não sei o que fazer, porque daí eu tento abraçar, não me querem. Enfim. Mas assim, se eu tô num lugar que eu percebo que eu tô sendo vigiada, que as pessoas estão só esperando pra ver como essa mãe vai reagir. É horrível isso. Me descabela inteira, aí eu falo, aqui eu não sei o que fazer. Porque assim, eu tô esperando uma coisa, a criança tá esperando outra, as pessoas estão esperando outra. E o que eu faço nesse lugar? Que daí começa a virar um lugar inseguro pra mim. E eu falo, gente, eu não sei o que eu faço aqui, entendeu? Sim, e quando a gente não se sente seguro, a gente começa a entrar nos instintos de luta, de fuga. Se a gente se sente muito em perigo, a gente chega até a entrar num lugar de congelamento, de paralisação, né? Então, o raciocínio é qual? Beleza, então nesse ambiente não me sinto segura. E só vou conseguir ser respeitosa quando me sinto segura. Como que eu posso promover um ambiente seguro para mim nesse contexto? A ideia eu sempre digo essa resposta, idealmente conseguir pegar essa criança e levar para um lugar mais discreto no shopping, e já aconteceu comigo isso, onde tem menos gente olhando. E aí eu fico hoje em dia, felizmente, eu não tenho essa dificuldade mais, mas quando para mim era muito difícil, eu ficava de costas para as pessoas também. Então vamos supor, eu ia para um lugar mais reservado e ficava de costas para também não ficar vendo os olhares. E isso foi o que eu dava conta de fazer naquele momento, naquele contexto, com os recursos emocionais que eu tinha para ser melhor do que eu era antes. Então, é começar a pensar como é que eu crio espaço seguro para mim. Como é que eu faço? Porque não tem como eu controlar os outros, embora eu sempre faça um convite, e vou aproveitar agora para fazer esse convite para você, amorzinho. Tá vendo uma família sofrendo com a birra? Olha pro lado oposto, faz favorzinho. Faz. Só, sabe? Passa, vai pra loja, vai passear. Não precisa ficar olhando, né? Vamos combinar, fazer um pacto social. Um pacto social. Não olhe pra família cuja criança tá fazendo birra, porque você faz pressão na mãe, pressão no pai, e eles vão pressionar a criança, e aí temos um problema. Então, é isso, né? Não dá pra controlar os outros, não dá pra controlar a criança. Mal é mal, a gente consegue se controlar, mas a gente consegue fazer escolhas, talvez. Começar a pensar em escolhas. Como é que eu posso promover um lugar seguro dentro do caos que eu estou agora? O que dá para fazer? E, às vezes, eu vou conseguir. E aí, que bom que eu consegui. E se, às vezes, eu não conseguir, ok. Então, aí eu vou usar essa experiência e vou pensar sobre, e vou pensar o que deu errado aqui? Caramba, talvez eu saí num horário que não era muito legal para a questão do sono, para a questão da fome. Talvez numa outra oportunidade eu repense e talvez deixe de ir num horário que eu sei que não vai ser legal. Será que eu já estava muito cansada? Será que eu estava com fome? Eu estava cansada e por isso eu não consegui me conectar? Talvez, então, da próxima vez eu preciso levar em consideração como é que eu estou. Dou conta de sair? Dou conta de bancar essa decisão? Então, você percebe que não é uma solução, mas que tem toda uma reflexão a respeito disso, e daí eu vou usando esse meu cérebro maduro, porque eu sou adulta da relação, em benefício da criança. Eu acho que esse que é o caminho, assim, por isso que é uma transformação que leva tempo, mas que quando eu quero muito, eu começo a colocar meu cérebro para exercitar soluções que sejam respeitosas e que me tragam segurança para eu poder ser porto seguro para minha criança. E eles mudam com isso, as crianças? Sim. Tipo, vai ficando mais fácil com o tempo? Então, olha só, sim. Tá. Mas eu nem gosto tanto de falar isso. Não, a gente vai falar sobre isso. Não, a gente vai falar. Tá. Eu vou te explicar assim, eu não gosto de falar isso porque muitos adultos chegam até mim
querendo que a criança mude. E qual que é o meu problema ético com isso? Não tá tudo bem você fazer algo para ganhar algo em troca na relação com seus filhos. Entendeu? É sobre isso, entendeu? Não faz sentido para mim você falar, eu quero saber sobre educação positiva para o meu filho ficar melhor. Mas é para você ficar melhor. Entende? Mas, mesmo assim, a criança fica mais regulada, sim, no ambiente mais corregulado, mais amoroso, com mais conexão. É que isso é bom até pra ela, né, Maia? Claro, porque, é maravilhoso. Gente, um estresse, vamos supor, uma birra no meio do shopping, gente, não é bom pra ela também. A criança tá estressada, a criança tá ali exposta, sabe? Então, assim, é porque ela, sei lá, ela não tá muito nela, ela não tá muito em si. Mas pra ela, olhando de fora, aquele lugar dela também não é confortável, né? Uhum. Então, assim, quando eu pergunto se melhora com o tempo, se a criança também vai mudando, é porque até pra ela, esses picos de estresse, de birra e tal, também não são bons, né? Eu acho que uma coisa importante de dizermos a criança fazer birra é normal. Agora, a criança estar o tempo todo nesse processo de muito choro, muito sofrimento, muita explosão, aí é um sinal de que a gente precisa dar uma olhada na qualidade da relação dos adultos cuidadores com essa criança. Ela não deveria estar assim, desregulada o tempo todo. O que é o tempo todo? O tempo todo é chorar um monte de vezes por dia. Tá. Nem sei, assim, não tem um número específico, né? Mas, assim, a criança todos os dias chorar o tempo todo, reclamar de tudo. Então, precisamos olhar para a relação. Essa criança está comunicando através desse comportamento, porque ela não vai chegar para a gente, sentar e falar assim, mamãezinha, eu ando cansado, porque você tem sido muito ríspida comigo e você tem sido desrespeitosa comigo, né? Ela não vai falar assim. Com quantos anos a gente espera isso? Falar desse jeito? Você consegue falar assim com seus pais? Não, mas é até isso, né? Porque você diz no livro, por exemplo, que a birra, ela sempre tá escondendo algum... Não sei se escondendo a palavra, tá? Mas ela tá sempre Sim, tá escondendo ótimo. um comportamento ou alguma necessidade, alguma necessidade que não tá bem nela. Uhum. Até que idade a gente espera que, assim, que não seja mais birra, mas que ela comunique pra gente, tipo, mãe, eu tô Depende. com sono, mãe, eu tô com fome, Sim, mãe, eu tô sim. puto porque a porra do brinquedo não tá Sim. ficando de pé do jeito que eu quero. Depende do seguinte, olha só. Se, quando meu filho pequeno Tá. faz birra e eu brigo, bato, castigo, envergonho, dou gelo, essa criança não está conseguindo me alcançar. Tá. Eu não estou conseguindo entendê-la. Não estou ouvindo o que ela está realmente querendo dizer. O que a criança, em sua imaturidade, vai fazer? Vai falar ainda mais alto, vai gritar ainda mais, vai se jogar ainda mais, vai explodir ainda mais. Sabe aquela ideia do... Ai, tá querendo chamar sua atenção. Tá mesmo. E a gente não tá olhando. Então, assim, a criança não... A partir de uma certa... Eu não sei qual idade específica, assim, mas eu vou te dar um comparativo para os meus filhos, né? O Luca tem 8, a Nina tem 6. Eles verbalizam tudo. Eles explicam tudo, eles não fazem birra. Eles explicam o que eles estão sentindo. Mas isso não é porque eles são extraordinários. É porque eu aprendi a entender, levar a sério todas as emoções deles, ajudei a nomear, comecei a... Por exemplo, minha filha, quando era mais novinha, chegava uma hora que ela... não, um exemplo melhor ainda, porque sono é muito óbvio. Mas o meu filho... Ele nesse sentido, nós somos parecidos. Ele, quando fica com fome, ele começa a ficar muito azedo. Eu também fico muito azeda. E aí eu comecei a perceber que ele sempre ficava assim, um pouco, se demorasse um pouco do horário de comer, ele ficava assim. Eu comecei a nomear. Filho, olha, eu também sou como você nisso daí, viu? Eu tô começando a ficar azeda de fome. Você também tá azedo de fome? Ai, não tô não. No começo, eles ainda não conseguem entender. Nem eles mesmos entendem muito bem que o que eles estão sentindo está relacionado à fome. Só que aí comecei a repetir isso todas as vezes. Ih, amor, eu acho que tá com cara feia agora. É de fome, amorzinho. Eu também tô começando a ficar, meu estômago tá embrulhando aqui já. Eu acho que a gente tá com fome. E aí, conforme eu fui repetindo, e ele foi meio que confirmando a minha teoria, ele mesmo chega e fala... Tô ficando mal-humorado de fome. E aí, isso não tira o mau humor. Mas ele agora tá conseguindo usar palavras para dizer.
E não é sobre você ensinar a falar, muito mais sobre você acolher isso, normalizar isso e meio que traduzir para ele, amor, eu sei, você tá assim, a fome, quando a fome bate a gente fica mal-humorado, eu também fico assim. E você quer comer um negocinho aqui rapidinho, um pãozinho, para você aguentar esperar o almoço ficar pronto. A gente vai trazer algumas sugestões para essa criança. Mas é isso, entendeu? Só que para a gente ter chegado nesse ponto, eu precisei reparar, perceber que existia esse padrão dele ficar assim. Começar a me organizar também em relação a esse horário, porque daí também eu fico mais atenta a isso. Enfim, tem um monte de coisa para que a criança chegue numa idade que consiga verbalizar. Só que se eu nunca levo a sério a birra, ponho no cantinho para pensar, haha, né? Para ficar sozinha ali refletindo sobre o que ela fez, não vai pensar nada. Se eu fico brigando, fico gritando com ela, eu tô ensinando repertório. Eu só tô dizendo para meu filho assim, não me importa o que você tá sentindo, te vira. Eu não tô... E a criança aprende. Quando eu não me sinto bem, eu não tenho com quem contar. Nem minha mãe, nem meu pai. É isso que ela aprende. Então, assim, vai ficar melhor? Depende de mim, depende de você. Aí vai ficar melhor, mas depende dos adultos da relação. A criança, naturalmente, desenvolverá autonomia, resiliência, inteligência emocional, essas coisas todas, que todo mundo fica louco. Como é que desenvolve? Sinceramente, vai desenvolver naturalmente, contanto que ela esteja num ambiente acolhedor, de conexão, de muito alimento emocional. O alimento emocional é a tua disponibilidade, né? Hoje eu respondi uma pergunta nos meus stories, eu acho que se encaixa muito bem com esse assunto, que é assim. Uma mãe perguntou assim, como é que eu diferencio necessidades e como que eu não podo a autonomia do meu filho, né? E aí eu respondi assim, olha, se o teu filho já tem autonomia de amarrar cadarço, de se secar sozinho depois do banho, de vestir a roupa, e ele tá te pedindo para você fazer, é porque ele tá pedindo conexão. Você não vai minar a autonomia dele por dar conexão. Pelo contrário, quanto mais alimentado, mais autonomia ele vai ter, mais ele vai desenvolver, porque ele vai estar transbordando. E se o teu filho não consegue fazer sozinho ainda, é porque ele não conseguiu aprender. Ele ainda está num processo de aprendizado. Então, a gente fica tão preocupado com o desenvolvimento de autonomia, não sei o quê, a gente acha que tem que ficar empurrando a criança a fazer as coisas sozinha. Não. Foca no alimento emocional. Ele, sabe, a gente valoriza tanto a autonomia, mas a gente perde de vista a conexão. A gente acha que é louvável a criança já fazer tudo sozinha, vestir roupa sozinha, comer sozinha, se secar sozinha, escovar os dentes sozinha, tudo sozinha. E cadê a conexão? Onde é que eu alimento meu filho emocionalmente ali? Coisa mais gostosa, teu filho sai do banho, tu vai lá, tu seca a carinha dele. Eu pego a ponta da toalha e faço assim na minha filha. Ela fica assim, o cíliozinho chega, treme. Ai, que coisa gostosa, sabe? Esse toque, encostar no corpo do nosso filho. Mãe, posso sentar no seu colo para tomar café? 8 anos. Vem aqui, amor, lógico, eu tô aqui para você. E são esses pedidos de conexão que a gente não percebe. Ou a gente acha que tá deixando mal acostumado, que tá mimando a criança. A gente tá muito longe de conseguir mimar. A gente tá tão desconectado. Gente, não tenha medo, porque a gente tá muito longe de conseguir chegar ao ponto de mimar, de tão desconectados que estão os nossos filhos. Ninguém tá conseguindo ficar tão próximo a ponto de causar isso. Tá se achando muita coisa para falar que tá conseguindo mimar uma criança. Não, nós não estamos nesse nível. Não, nesse momento, atualmente, a sociedade, não chegamos nesse lugar. Então, a gente precisa começar a olhar esses convitezinhos. É coisa que a gente acha boba. Sabe, meu filho uma vez pegou a tigela de sopa, pôs aqui e falou, mãe, toma da tigela junto comigo, da mesma tigela. Tá bom. Toma junto da mesma tigela. Fica junto, valoriza. Mãe, deixa eu tirar seu sovaco. Ai, filho, sovaco faz cócegas. Mas, então, acha um outro jeito. Mas é isso, entende? São convites que eles estão nos dando. E você vai alimentar o teu filho emocionalmente. A criança alimentada emocionalmente é a criança que transborda. E é uma criança que não precisa tratar... Ela não trata mal ninguém. Ela não faz bullying com ninguém. Não é preconceituosa com ninguém. Porque quem é muito amado não machuca o outro. Então, a base de tudo é isso. Mas, mais uma vez, não é só com crianças. Que casamento vai dar certo sem alimento emocional, gente? Quem que fica junto com o outro se o outro nunca está disponível, fala não para tudo, nunca quer encostar? Ah, não, você quer comer? Não, tu come, depois eu como. Não funciona.
com crianças também, só que ainda mais, é mais intenso, lógico. Mas o mesmo princípio se aplica para qualquer relação. Agora que você está falando disso, enquanto eu estava lendo o seu livro, agora eu não vou saber que parte que era, mas acho que era quando você falava, não deixa de castigo, né? A criança, quando ela tá assim, ela precisa de um acolhimento e tal. E aí eu comecei a me questionar, questionar mesmo, tá? Não do tipo, te questionar, mas... E tudo bem você me questionar. Me auto-questionar, vai. Que a gente fala muito, né? Do tipo, sabe aquele famoso sai de cena pra não fazer merda? Tipo, sabe? Então, assim, sei lá, se você tá num atrito profissional, você pega e fala, bom, eu vou esfriar minha cabeça, depois eu volto. No casamento, tá uma discussão ali. Vamos parar de conversar agora, porque se a gente continuar, vai chegar num lugar que a gente não quer. Chegou nesse limite da criança, eu posso falar, amor, segura a tua onda, fica aí, porque se eu continuar aqui agora, vai dar merda e eu não quero. Como é que a gente faz isso, entendeu? Tá. Chegamos no nosso limite, mas não podemos abandonar a criança. Se ficar, dá merda. Como é que eu saio disso, entendeu? Tô aqui. Como é que eu saio disso? Se a gente segue a lógica da redução de danos, a minha escolha sempre vai ser a que vai ser menos danosa. Tá. Entendeu? Esse é o raciocínio. Não é sobre a solução ideal. Porque, assim, você tá na construção de chegar no lugar ideal, não. Mas mais respeitoso. Ok? E nesse caminho haverá dias nos quais você talvez dormir mal à noite, você talvez está de TPM ou acontecer alguma coisa ruim, você está menos disponível, entendeu? Então, nesse dia, qual que é a solução menos danosa? Qual é que vai ferir menos? Nenhuma das duas é boa, mas uma delas vai machucar menos. É essa que você tem que escolher. Esse que é o raciocínio. Então, você pode chegar e falar para o seu filho nessa situação extrema, né? Fala assim, amor, eu queria dar conta. Eu não tô dando. Eu vou no banheiro, eu vou lavar meu rosto. 2 minutos. E eu já volto. E quando eu volto, considerando que eu talvez tenha conseguido me regular um pouco, eu posso tentar me reconectar e falar assim, amor, vamos tentar de novo agora. Agora meu cérebro tá funcionando melhor. Agora eu acho que eu consigo conversar melhor com você. Você acha que você consegue conversar melhor comigo também? Ou você também quer um pouquinho de espaço agora? Você quer um tempinho? Ou a gente fala mais tarde? Mas, veja, a gente não precisa necessariamente resolver naquele momento. E, mais uma vez, não tem uma solução ideal para isso. É realmente você sempre fazer a escolha pelo que é menos danoso. E a cada experiência ir refletindo sobre o que te levou a chegar no teu limite. Por exemplo, a gente vai dar um exemplo muito básico de uma coisa que para mim é muito real. Se eu durmo pouco, eu sou insuportável no dia seguinte. Então, assim, eu sou religiosamente comprometida em 10 da noite, no máximo, estar na cama com a luz apagada e já entrar no meu processo de sono. Porque eu não consigo sobreviver. Meu marido dorme 5 horas por noite, 4 horas, ele tá ótimo. Eu não existo se eu dormisse tanto. Eu fico insuportável. Então, assim, eu organizo a minha vida para que às 10 eu esteja na cama começando a dormir, porque senão eu não me garanto. Então, é um exemplo bobo, talvez, assim. Mas é uma necessidade que, para mim, coloca em xeque a relação com os meus filhos se eu não cuido disso. E se você pensar nisso, não é bobo, né? Porque, por exemplo, se você sabe que no dia seguinte você vai trabalhar, você não vai pra balada. Porque no dia seguinte você tem que estar lá trabalhando, você vai ter que ter um desempenho bom no trabalho. Perfeito. Então, assim, por que quando o meu trabalho é criar, cuidar e dar carinho e acolher meus filhos, eu não vou ter esse mesmo comprometimento? Perfeito. Então, eu acho que faz sentido isso. É isso. Não é bobo. Porque você tem esse cuidado profissional. Sim. Por que você não vai ter em casa com as crianças? Isso. E aí você começa a olhar para a tua vida como um todo, e cada um dentro da sua realidade. Eu sei que a minha é extremamente privilegiada, eu tenho consciência disso. E também quero dizer que mesmo com todos os meus privilégios, por muito tempo, eu não me conectava com os meus filhos. Mesmo podendo. De tão desconectada e dissociada que eu vivia. Mas aí você começa a olhar para a tua rotina, talvez, e você começa a pensar assim, dentro dessa rotina, o que dá para eu fazer um pouco diferente? Outra coisa que para mim é essencial, eu vejo a diferença claramente quando eu paro com esse hábito, que é estudar todos os dias. Então, todos os dias, eu tenho que sentar e ler um pouco sobre a minha área de estudo, que também acaba influenciando, né, a minha relação com os meus filhos, porque está tudo interligado. Quando eu paro, eu vejo que eu estou mais desconectada deles.
Então, talvez para você não seja necessário estudar todos os dias. Talvez para você, uma vez por semana é suficiente. Beleza. A questão é que cada um entenda na sua individualidade o que funciona, o que é necessário para você estar melhor na relação com os seus filhos. Isso é muito interessante, porque quando eu tava lendo o livro, era isso. Eu tava lendo o livro, aí alguém fazia alguma coisa, uma birra... Gente, eu fechava. Não é, mas é engraçado, né? Mas é por isso, porque assim, cara, tá aqui, né? Tá fresco. Então, assim, eu vou cuidar, eu vou acolher, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que as crianças esperam de mim. Ai, que lindo. Aí, se acontecer alguma coisa, tô irritada, não sei o que, né? Cara, às vezes eu juro, às vezes eu ia pro quarto, eu abri o livro e falava, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô me reconectando. Ai, que lindo! Mas, gente, eu juro. Assim, isso é muito real pra mim. Eu lembro que no Nossa, meu que comecinho... interessante isso que você falou, porque comigo, nesse processo de leitura do teu livro, aconteceu isso. Então, já fica a dica pra você continuar fazendo isso. Tem bibliografia no final, você pode ler outros autores pra você ir se nutrindo todos os dias. E quando eu falo estudar todos os dias, eu não fico horas. Sim. Eu juro que, assim, 30, 40 minutos, assim, eu deixo as crianças na escola, chego em casa, a primeira coisa que eu faço é isso. Eu sento e leio, estudo, e me nutro, me alimento, e aquilo me deixa muito mais ancorada. Tanto que, por exemplo, todo convite de podcast que eu recebo, eu faço questão de aceitar, porque é um caminho também de nutrição para muitas pessoas. Eu lembro que na minha transição para a educação positiva, eu devorava. Na época não tinha tanto conteúdo em português, então eu ouvia em inglês. Tinha e tem muito podcast sobre educação positiva em inglês. Gente, eu ficava assim, juro pra você, o dia inteiro, ouvindo, porque eu me sentia tão desesperada e aquilo me ancorava. E aí hoje eu vejo que é um caminho para muitas outras pessoas que talvez precisem. Então eu falo assim, tá precisando de coisa grátis para você consumir? Você quer coisa gratuita? Vai lá no Spotify, coloca meu nome, tem um monte de conteúdo lá. Se você se identifica comigo e gosta do que eu falo, tá ali para você escutar, vai te alimentar por um bom tempo. Então, é uma coisa que eu não posso negociar. E parece que é uma coisa, parece que é um luxo, né? Porque o estudo é visto desse lugar um pouco mais elitizado. Mas eu vou te falar que para mim é visceral. Eu preciso. Eu viajo a trabalho, se ela ficou 5 dias fora, eu tenho que levar um livro junto, porque eu sei que se eu não ler e voltar, eu não vou estar tão alimentada para os meus filhos nesse reencontro. Então, é uma coisa que eu identifiquei em mim, que eu preciso fazer todos os dias. Mas eu falei pra você do livro, né? Que tem algumas partes mais práticas que eu perguntei pra você. Falei, a gente pode falar alguma... Quase um audiobook. Mas por isso, porque eu acho que se as pessoas forem ouvindo e forem vendo, conhecendo essas pequenas partezinhas práticas, né? Científicas da criança... Cara, vão ser pequenas viradas de chave. São. Que, cara, ninguém vai conseguir ouvir isso. Ninguém vai ouvir que, nossa, o cérebro da criança só desenvolve com 25 anos. Vai conseguir chegar em casa e xingar a criança. Não vai. Não dá. Você entende? Não dá pra você ouvir isso agora e daqui meia hora não olhar para aquilo com outros olhos, sabe? É nisso que eu vejo o poder da redução de danos. Tá vendo como a informação reduz danos? Sim. É por isso que eu sou tão apaixonada pela minha profissão também, porque eu conheço o poder redutor de danos e curativo que ela tem e restaurativo, né? Porque você recebe uma informação dessa, isso te revira a cabeça toda, você fala assim, ok, uau, dá pra fazer diferente. E outra, né, Maia? Às vezes a gente se apoia quando você falou do... Não sei se você estava vendo coisa na internet, aí você não queria ver, eu não lembro o que era, mas foi alguma coisa que eu me conectei com o livro, que eu até olhei pra ele e falei, era eu fugindo do livro. A ignorância... Cara, eu não sei sobre o desenvolvimento da criança, eu não sei sobre educação positiva. Então, assim, é o jeito que eu sei fazer. A partir do momento que você lê, você se torna responsável, você fala, cara, por aquilo. Exatamente, Preferia entendeu? não ter lido isso. Exatamente. E você sabe que eu postei sobre o livro e a minha cunhada falou... Minha cunhada, minha irmã, não lembro qual das duas. Alguém falou assim, tô precisando ler esse livro. Eu falei, se prepara, porque uma vez lido, você não pode mais agir do jeito que você coloquei no age. começo do mito da caverna? Sim. Porque uma vez que você vê, não dá pra desver. Exatamente. É exatamente isso. É esse efeito. Deixa eu te perguntar outra pergunta prática. Às vezes... Vamos supor, estamos ali resolvendo um BOzinho,
E aí o pai, a mãe perdeu a paciência e aí tem aquele processo de troca. Deixa que eu assumo daqui. Isso é benéfico ou não? Você tirou alguém que podia causar um dano. Eu amei isso, eu vou botar na minha casa, tá? Escolha sempre o menor dano. Você viu que já responde. Você me responde. E você faz isso ou isso pode ser prejudicial pro seu relacionamento com a criança? Tipo, a mamãe não dá conta disso, tem que ser o papai. A criança não vai pensar isso. Não? A criança vai pensar, olha, todo mundo tá me protegendo. Show. Entendeu? Então, assim, é maravilhoso aliás, que bom que tem alguém para entrar no teu lugar. Tá. Para garantir as coisas. Eu acho que o ideal, dentro de uma família cujos pais estão casados, estão juntos, na verdade, até... Tanto faz casado ou não. A questão é se existem adultos saudáveis, presentes. E conectados. Que bom que tem alguém para entrar no teu lugar. É maravilhoso, porque daí você consegue, inclusive, nomear para tua criança. Falar assim, amorzinho, a mamãe tá virando dragoa. Mamãe vai lá pro quarto e papai vem para cuidar de você. Porque você merece o melhor dos respeitos. Você merece ser tratado muito bem. Né? Então, essa é a mensagem que eu tô passando. E o que o nosso filho aprende com isso? Quando eu me desregulo, eu preciso voltar a me regular. Eu não posso tratar mal as pessoas. O exemplo que você está dando é esse. Eu não vou te tratar mal, filho, porque você merece todo o respeito. A criança aprende, não se trata mal as pessoas. A gente se recolhe, nomeia. Eu preciso sair de perto para me regular, depois eu volto. E aí, a gente fala tanto de inteligência emocional. Olha o exemplo acontecendo na frente dela. É maravilhoso. Que bom para quem tem isso. É maravilhoso. E aí você torna adultos diferentes e depois o negócio, a roda gira meio que sozinha, imagino eu. Sim, a gente tá empurrando ainda, mas a ideia é chegar nesse lugar que aí. A roda gire sozinha. A outra coisa que você fala é que a gente precisa aprender a respeitar as crianças. E eu concordo muito com isso. Então, assim, sei lá, vou dar um exemplo. Vamos numa festa que começa às 10 horas da noite. Cara, vai dar merda. Porque assim, cara, a criança não quer estar numa festa às 10 horas da noite. Então, quem que é pessoa inocente que vai dar com criança? Então, assim, gente, vai dar merda. Tipo, não, é uma tragédia anunciada. Você quer sofrer de propósito, né? Exato. Tanto que eu, por exemplo, eu também gosto de escrever. E eu fiz um texto exatamente sobre isso. Que eu tive um insight que foi assim, cara, tem programas pra mim e tem programa pras crianças. E a partir do momento que eu entendi, e eu só entendi isso depois da terceira, tá? Não é que foi fácil o processo. Mas assim, a partir do momento que eu entendi isso, ficou tudo muito mais fácil. Então assim, vamos sair pra jantar? Vamos. Mas vamos nós como um casal ou nós vamos como uma família? Se a gente vai como uma família, a gente vai num horário X, a gente vai num restaurante X e a gente vai comer comidas X. Exatamente. Se é nós dois, meu anjo, eu vou com uma roupa X, muda até a roupa que eu vou, o sapato que eu vou, a bolsa que eu vou. Então, assim, eu acho que isso é um negócio... Caramba, entendam isso, sabe? Que tem programa pra você fazer pra você. Quem é o objetivo se divertir? É um programa familiar? É um programa pro casal? É um programa pra você que depende só pra você. Aí você sai com as tuas amigas, nem o marido você leva, entendeu? Então, eu acho que isso é muito interessante. Mas, ali tinha um ponto específico que você fala, por exemplo, você tem que entender que a criança não vai ficar ali esperando numa fila de espera durante 1h30, 2 horas. E eu concordo super com isso. A solução é isso? É tipo, não leva. Se você vai com a criança, não vai no restaurante que tem espera. É essa a solução prática? Essa que é o raciocínio. Porque assim, a gente faz isso com os adultos. Veja, se meu marido não gosta de comer japonês, eu vou no restaurante japonês. Não. Entende? É simples, é muito simples, assim. Eu respeito. Ou então a gente vai num lugar onde tem várias opções. Aí eu como meu japonês e tu come teu chinês. Ou tu come teu arroz e feijão, tá tudo bem. Então é esse o raciocínio. Só que é ainda mais sério com as crianças, porque com o adulto eu tô contando com o cérebro maduro, né? Com as crianças não. Então eu preciso planejar sim as coisas com base nas necessidades dessa pessoinha. E, infelizmente, às vezes as pessoas têm uma ideia, assim, de... mas então agora tudo pela criança. Agora a criança é o rei da... Era o meu diabinho aqui, ó. Meu diabinho tá falando isso no meu ouvido. E eu ia falar isso. Como é que chama? É o rei? Tem o rei na barriga? Tem, a barriga não. É uma expressão, né? Que existe, uma coisa assim? É o rei na barriga. E aí eu falo assim, quão frágeis somos nós de achar que o nosso filhote vai nos dominar. Gente, ele não tem nem
literalmente massa encefálica para conseguir fazer isso. Nós somos muito frágeis de achar que a gente está colocando os nossos filhos num trono. E, aliás, tem trono na casa? Tipo, como assim? Tem alguém que tem que reinar? Então, se a criança não está no trono, tá você? Entende? Então, essa ideia como um todo de que tem alguém mandando já está toda errada. Primeiro que a casa, o lar, tem que ser um espaço colaborativo, né? E se a gente escolheu ter filhos, não tem como excluir eles quando não nos convém. Ah, não tô afim. Vou desligar o botão mãe. Agora não sou mãe. Não tem como excluir os filhos da minha vida. Eu posso sim ter momentos nos quais estou com as minhas amigas e falo besteira, e rio à toa, e fofoco. E aí eu chego nutrida em casa, maravilhoso. Mas aí eu vou cuidar dos meus filhos para que eles estejam com alguém seguro enquanto eu faço isso. Então, não tem opção da criança não estar no centro enquanto ela é uma criança. Então, quando a gente for pensar em ter filhos, precisamos levar isso em consideração. Quando a gente leva essas questões, sei lá, para um futuro, né? Sei lá, quando essa criança tiver 20 anos, estiver no mercado de trabalho, não sei o quê, como é que a gente faz esse processo do... É que assim, eu não sei como é que vai... Minha pergunta vai parecer meio ignorante. Não. Porque assim, ok, o respeito é respeito em qualquer lugar. Mas assim, vamos supor... como é que eu vou perguntar isso sem parecer... Faz ignorante. o que quiser. Vamos supor assim, a criança demora mais para se arrumar para ir para escola. Aí, a ordem lógica é acorde mais cedo para ela ter mais tempo. Mas no futuro a gente não corre um risco, por exemplo... É meu diabinho falando, tá? Tranquilo. A gente não corre um risco, por exemplo, de ter uma criança... A criança não, né? No caso, ela já seria um adulto, um pré-adolescente, um adolescente, um adulto. Do tipo, não, isso aqui não tá bem pra mim. O ambiente vai mudar pra ser favorável pra mim. Entendeu? Entendi super. E essa é uma dúvida muito válida. E não é só o seu diabinho que tá falando. Acho que é de todo mundo que tá assistindo aqui. Que é sempre a dúvida, né? É porque a gente esquece que existem anos de desenvolvimento entre a criança que está demorando para vestir o uniforme para ir para a escola quando ela tem 4 anos e um adulto de 25, 30 anos de idade, né? Eu tenho 20 anos para poder ensinar para o meu filho sobre comprometimento. Agora, lá em casa, por exemplo, né? Meus filhos têm 8 e 6 anos e aconteceu a gente precisar ter uma conversa sobre horário. E aí eu fui explicar da importância de chegar no horário na escola, porque existe essa regra, a gente tem que respeitar a regra, não obedecer, respeitar a regra. E aí eu precisei sentar e conversar, falar assim, gente, eu acho que não tá legal a nossa rotina da manhã. E aí a gente tem algumas opções, a gente pode acordar mais cedo, quer dizer que tem que dormir mais cedo, ou a gente tenta achar um jeito de conseguir fazer funcionar melhor a nossa rotina matutina, mas a gente precisa chegar no horário X na escola. Como é que a gente pode fazer isso? Mãe, eu vou dormir com a roupa pronta já do dia seguinte. Então, veja, eu não precisei dar bronca, não precisei gritar, eu precisei sentar. E claro que os meus filhos já são maiores, mas também eu consigo ter essa conversa com eles porque tem toda uma construção de relação até ali. E aí, se acontece de um dia ou outro de enrolar um pouco, eu falo assim, amor, eu sei que dá vontade de ficar aqui no nosso tempo. No final de semana a gente consegue fazer isso. Durante a semana a gente precisa ir. E aí, quando eu entendo que a criança, ela consegue se entregar à minha condução, quando ela confia muito em mim, aí, ao invés de eu ficar brigando com ela pelo horário, eu começo a pensar assim, tá, como que eu alimento essa confiança em mim diariamente para que quando eu precise chamá-la para algo mais urgente, ela consiga se entregar ao que eu estou pedindo para ela fazer. Porque, assim, a criança fazer o que eu estou pedindo, ela está depositando a confiança em mim. Ela está abrindo mão do que ela está querendo para fazer o que eu estou pedindo e ela está abrindo mão do querer dela. Isso é muito profundo. Só que como estamos todos com uma visão muito turva pela obediência e achamos que tem que mandar e obedecer, as pessoas não param para pensar. Por isso que eu falo que é sobre conquistar a confiança da criança. Porque quando ela realmente sabe que o teu interesse não é de reprimir, de castigar, de colocar ela debaixo de você, mas que existe o teu interesse na colaboração, ela vai também confiar na tua condução quando você precisar. Porque você construiu uma relação sólida o suficiente para isso. E essa relação de confiança
É isso, ela saber que ela pode contar com No você, dia a que dia. você acolhe, é isso. Também, aham. Você fala até, eu fui procurar, porque você fala, né, da diferença entre você convidar a criança a fazer alguma coisa e você obrigar ela a fazer alguma coisa. Então, assim, até o clássico da televisão. Ela tá legal assistir televisão, ninguém quer parar de assistir televisão no meio, ai, vem aqui fazer tal coisa. Não, eu tô assistindo TV, agora eu vou continuar assistindo. Então, até a forma de você fazer esses convites, né? Sim. Mas aí você fala que nem os convites você deve fazer esperando algo em troca, é isso? É assim, eu vou te explicar. É assim, é porque às vezes, o que a gente acha muitas vezes? E eu também passei Porque por essa mesmo sensação. que seja convidando, vai ser esperando muita coisa em troca que eu vou querer, gente. Então, olha só. O que acontece? Às vezes as pessoas olham para educação positiva e acham que educação positiva é falar fofo. E que quando você fala fofo, a criança também vai ser boazinha com você, né? Não. Você vai falar com respeito com essa criança, porque ela merece teu respeito. Agora, não quer dizer que ela vai gostar do que você está falando. Sim. É isso, entendeu? Então, em relação à televisão, primeiro que eu preciso entender que muitas vezes a vida externa à televisão não é tão interessante para a criança. Infelizmente, com a vida que nós temos hoje, a televisão, às vezes, é o lugar onde a criança se diverte mais. E esse é um grande problema. Porque a gente, por exemplo, tem muitas famílias que nem têm acesso a lazer ao ar livre, por exemplo, porque talvez não tem carro, porque é perigoso, enfim, N problemas aí. Ou talvez, como era no meu caso, por muito tempo, eu era muito desconectada dos meus filhos, então eles não tinham nem motivo para assistir a televisão. Então, eu começar a olhar um pouquinho, a TV, claro que vai ser um imã, mas o que a vida além da televisão está oferecendo para essa criança? Então, de começar a pensar um pouco nisso também. Eu vou precisar me tornar mais presente na vida dessa criança para que ela não queira ficar o tempo todo na televisão. E aí também, mais uma vez, é uma construção de relação. Porque quando você chega para o teu filho e fala assim, amor, eu sei que você adora televisão, eu também adoro assistir série. E eu preciso cuidar, é só do excesso. Você pode assistir. Meus filhos, inclusive, assistem todos os dias. Tela. Eles assistem todos os dias, mas eles não assistem a tarde inteira, eles não ficam horas seguidas. Então, eu conversei com eles e falei assim, olha, assistir vocês podem. O que eu não posso deixar acontecer é vocês assistirem horas e horas a fio, sem parar, porque isso não é saudável para vocês. Assim como eu não poderia dar um pote de açúcar e falar assim, come. Isso não é saudável para vocês. É uma responsabilidade que eu tenho. Então, vocês talvez vão ficar chateados quando eu falar que está na hora de desligar a televisão, mas eu vou precisar insistir nisso. Porque eu estou cuidando de vocês. E às vezes eles não querem desligar. Mas na maioria das vezes eles desligam. E nas vezes que eles não querem desligar, se eu olhar para os dias anteriores, eu vou encontrar motivo para eles estarem resistindo ao que eu estou pedindo, porque provavelmente eu não nutri eles emocionalmente o suficiente. Talvez eu estava abarrotada demais de trabalho. Talvez eu estava desconectada. Talvez eu estava com um processo meu interno acontecendo emocional. Porque você faz terapia? Eu faço. Fiz um tempo, mas... Eu faço e geralmente pós-terapia eu sempre tenho uma ressacazinha emocional. Então, mexe comigo. Então, às vezes isso me desconecta dos meus filhos. E aí eu preciso lembrar, peraí, eu posso ver meus processos, mas eu não vou dissociar. Porque minha tendência é essa. Eu vou embora com a cabeça, entendeu? Então, se os meus filhos passaram por alguns dias nos quais eu estive distante emocionalmente, ou o papai esteve distante emocionalmente, eles vão começar a mostrar com esses comportamentos assim. Mas se a gente está em dia com o alimento emocional, eles... Gente, eu não tenho dificuldade. Mas não é que eles me obedecem, não é isso, entende? Eles não estão me obedecendo. Eles estão confiando. É uma relação tão abundante que... Tá bom. Tipo, não me custa nada desligar a televisão porque eu estou bem emocionalmente. É esse o raciocínio. E eu sei que talvez para quem está assistindo e ouvindo, às vezes isso parece uma coisa inalcançável ou cansativa ou tipo uma ilusão. Mas a gente consegue, sabe? Se você seguir o caminho da redução de danos, esse é o lugar que a gente chega. Qual a diferença, por exemplo, se existe, né? Disso, por exemplo, dessa resistência da birra e da teimosia? Ou ela tá... tudo a mesma coisa. A teimosia tá no mesmo lugar. Olha só. Todo comportamento desafiador entra no mesmo lugar. Tá. Agora, a teimosia, que é uma resistência, né? Primeiro eu quero dar uma perspectiva um pouquinho diferente a respeito dela, um pouquinho mais amorosa. A gente admira a mulher e o homem que são determinados, que
insistem no sonho que eles têm. A gente admira o homem e a mulher resilientes, que se posicionam, que não abrem mão do que eles acham correto e justo. Mas aí com a criança a gente chama de teimosia. A gente admira a mesma habilidade no adulto de ser teimoso com o sonho dele, por exemplo, mas a gente não aceita a criança que é teimosa com a gente. Mas a habilidade é exatamente a mesma, de insistir. Então, ao invés de eu olhar para a criança e rotular como teimosa, eu preciso ver que é uma criança determinada. Tô falando aqui, tipo, de não guardar brinquedo. Sim. Entendeu? Tipo, de vai tomar banho. Ou, querida, você precisa tomar banho. Sim. Eu tô falando dessa teimosia mais cotidiana, vamos chamar assim, sabe? Porque, assim, às vezes, não é uma birra, é uma teimosia. E é coisa que, assim, cara, é inegociável, entendeu? Não tem o que, né? Sei lá, você vai comer com a colher. Não, eu quero com o garfo. Tá bom, come com o garfo, tá tudo certo. Sim, agora, sim. banho você vai ter que tomar, entendeu? Pijama, pode pôr esse. Não, eu quero o outro. Então dorme com o outro, vai passar calor, vai passar frio, sei lá. Amanhã você já vai trocar, porque você não vai ter uma experiência boa durante a noite. Mas, assim, teimosias do dia a dia mesmo. Sim. Isso cansa também, né? Então, mas aí entra nessa teimosia também? Entra na questão, assim, de que uma criança está se opondo porque existe uma escassez ali mesmo, entendeu? O raciocínio quanto mais eu alimento emocionalmente uma criança, quanto mais conexão eu dou, quanto mais disponível eu estou emocionalmente, mais ela está transbordando. E aí não tem motivo para ela se opor, entende? Porque tudo é gostoso, porque tudo é conduzido de uma forma fluida, porque eu sou abundante com essa criança, e daí ela também consegue ser abundante na relação. O raciocínio é esse. É simples na explicação, e eu sei que na prática não é tão fácil assim, porque a gente fica cansada, a gente fica exausta. Eu vou te falar que eu nem sabia que era possível viver o que eu vivo hoje com os meus filhos. Eu nem sabia que era possível ter uma relação tão íntima, tão conectada, tão abundante, e que eu sinto vontade de estar muito com eles. Muito. Por isso que as viagens que eu faço são bate e volta, porque não faz sentido. Eu não quero estar longe dos meus filhos e do meu marido. Eu não quero. Eu quero muito estar com eles. Mas foram alguns anos para chegar nesse lugar que eu estou agora. Só que eu estou num lugar agora, Paula, que eu não estou disposta a perder mais. Então, eu faço escolhas hoje que beneficiam esse funcionamento. E se tiver que... É claro que é uma questão de privilégios também, mas eu faço escolhas para manter esse funcionamento que é tão gostoso nesse momento. Então, por exemplo, não faz bem para a nossa dinâmica eu viajar várias vezes por semana a trabalho. Então, eu não viajo várias vezes por semana a trabalho. Eu evito viajar em semanas consecutivas, inclusive. Tipo, eu vim para cá hoje, o ideal seria daqui a 2 semanas eu viajar a trabalho de novo. Porque eu não quero perder o que a gente tem aqui, porque foi muito suado chegar aqui. Foi muito difícil. E ainda tem muitas vezes que eu tropeço, tem muitas vezes que eu erro, tem muitas vezes... Mas sabe o que é o legal? Que quando você está nesse lugar com essa dinâmica tão gostosa, até os teus erros são amortecidos pelas coisas boas que você constrói. Então, às vezes que eu erro e eu peço desculpas, eles... mãe, tá tudo bem. Eles falam isso para mim. E não que eles tenham que me perdoar, assim, né? Não é que eles precisam me libertar da minha culpa. Eu que tenho que fazer isso comigo mesma. Mas é muito legal de ver o que é uma relação saudável de verdade. Porque eu nunca tinha vivido isso. Eu comecei a viver isso com os meus filhos. E daí, comecei com eles, comecei a viver com meu marido. E agora eu faço isso nas minhas amizades também. Sabe? Desse tipo de dinâmica. E eu queria que todos pudessem viver isso. Você acha que seria muito mais fácil se todo mundo, por exemplo, soubesse isso? Eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza absoluta. Nossa, assim,
De novo, não sei se é pelo julgamento que eu me... Mas se todo mundo tivesse essa consciência... Eu tenho certeza. Você sabe que já falei isso algumas vezes, sobre redes sociais. Os meus filhos, eles não têm rede social, óbvio, até pela idade deles e tal. E a própria tela, assim, tipo, tablet, videogame, não são disso, não usam. E eu falo do quanto é difícil você nadar contra a maré, né? Super. Então, assim, a de 2 e de 4, não vou nem comentar, mas, tipo, de 7, ele tá numa fase que, assim... Cara, o celular, os amigos da escola jogam jogo online, não sei quem fala de videogame. Então, assim, eu segurar isso, ninguém disse que seria fácil. Eu sei, não tô me colocando, alecrim dourado, achei que fosse fácil. Não, mas assim, o quanto é difícil você segurar a barra quando tá todo mundo ao contrário. E eu acho que quando eu li o seu livro, eu senti meio isso. Cara, apesar de ter muita gente ainda, né, querendo conhecer e praticando isso, não sei o quê, ainda eu acho que é minoria. Com certeza. Então, assim... Você tentar fazer isso num ambiente em que tá todo mundo ou fazendo ao contrário, eu até quero te questionar depois o que você acha, mas assim, quando tá todo mundo fazendo ao contrário, é muito mais difícil. Então assim, gente, senta aqui, vamos fazer um aulão? É sério, vamos todo mundo ler? E depois a gente conversa todo mundo. E aí todo mundo, movimento conjunto, todo mundo educar desse jeito... Vai ser muito mais fácil. E tá acontecendo. Direto eu recebo fotos de grupos. É muito louco isso. Tipo... Viver esse livro foi uma coisa surreal para mim na minha vida, assim. Eu recebo fotos de grupos de homens, pais, de mulheres, de mães apenas, de professores que, tipo, fazem roda de leitura do meu livro e se juntam nesse propósito, sabe? É surreal isso estar acontecendo, pessoas se juntarem para estudarem sobre isso, para serem adultos melhores para as crianças. Eu sinto que eu sou, hoje, uma pessoa que tem um pouco essa... tarefa, talvez, de linha de frente, de levar para o maior número de pessoas, para que a gente chegue nesse lugar aí, sabe? Tipo assim, opa, ok, peraí, interessante, vamos estudar mais a respeito. Eu acho que é um pouco esse o lugar que eu estou ocupando nesse momento. E estou com energia para isso, não sei até quando eu vou querer e vou dar conta de fazer isso. Mas eu acredito que a educação positiva é o caminho de restauração da sociedade como um todo. Eu falei antes para você que uma criança que é amada não machuca outra criança, não machuca outra pessoa. Uma criança que é amada de forma honesta e verdadeira e conectada, ela vai crescer abundante. E ela não vai ter nenhuma afinidade com movimentos de opressão como homofobia, como racismo, como machismo, como adultismo estrutural, como capacitismo. Então, para mim, a educação positiva é a restauração social mesmo, porque começa na infância. Se a gente cuida das crianças de forma abundante, elas vão crescer abundantes. Elas não vão ter motivo para machucar ninguém, para ofender ninguém, para apontar o dedo para ninguém. Porque vai ser de um lugar amoroso que elas vão se conectar com as pessoas. Tem hora que dá um desespero? Tem hora que dá um desespero, porque parece que está muito longe da realidade. Mas aí eu lembro da redução de danos. Um adulto por vez. É uma redução de danos. E eu me agarro nisso. Deixa eu voltar só para uma questão que a gente já falou, devia bater, não a gente neles. Eles na gente. Óbvio, vocês estavam achando o quê, gente? Não, eles na gente mesmo, porque eu já apanhei muito em casa, gente. Não foi nem dos meus pais. Isso entra nesse acolhimento? Vamos tipo, lá. Isso tá num patamar, tipo, não, isso não é aceitável, isso é tratado de uma outra forma. Tá. Vamos lá. Vamos. É claro que eu preciso guiar, porque eu preciso explicar e ensinar para o meu filho que eu não posso bater nas outras pessoas, não posso quebrar coisas, não posso me machucar, não posso colocar a mim mesma em risco. Tudo isso eu preciso ensinar. Isso e várias outras coisas, inclusive, né? Educação positiva não é sobre permissividade. Agora, eu preciso entender. Vamos imaginar uma cena aqui. Criança A, criança B. Criança A está com um brinquedo. Criança B vem e arranca o brinquedo. Criança A fica brava e bate na criança B. Ok. Qual que é a tendência na educação tradicional? Que coisa feia, você não pode bater. Tararara. Mas espera aí. Estou lidando com um ser humaninho que não tem cérebro maduro, que de repente se viu injustiçado, e criança não tem filtro. Criança sentiu, criança reagiu.
Então, nesse contexto, eu preciso ensinar, sim, que não se bate, mas antes disso, eu preciso entender todo esse pano de fundo. Eu preciso entender que a criança A se sente injustiçada e eu preciso nomear isso para ela. Falar assim, amor, você ficou muito brava com o fulaninho porque ele tirou o brinquedo da tua mão, foi isso? E te deu muita raiva. Tanta raiva que você quis bater nele, né? E realmente não é legal quando alguém arranca as coisas das nossas mãos. E a gente não pode resolver isso batendo. E quando for assim, me chama que eu ajudo você. Claro que se for criança menorzinha, metade do que eu falei já foi pro esquecimento. Aí eu preciso mediar mesmo. Eu preciso conhecer tão bem meu filho que assim que eu perceber que ele tá querendo, aí eu tenho que intermediar. E eu no meio, ai, você tá com raiva do amigo, do irmão, está querendo bater, e eu não posso deixar você bater. E agora a gente vai resolver o problema, porque eu vi que você tá bravo por causa do brinquedo, né? Eu vou ajudar a resolver esse problema. Então, eu estou mediando, eu estou colocando um limite de segurança, porque claro que eu não posso deixar meu filho bater em ninguém, mas eu também estou entendendo o que está por trás. Não estou ignorando o que levou ele a querer bater, porque existe um motivo, e o motivo é válido. Não faz sentido? Assim, se alguém chegasse e pegasse algo teu, a tua roupa preferida, sem pedir tua permissão, talvez você seja muito desapegada, não sei. Mas talvez você ficaria frustrada com aquilo. Tipo, pô, nem me perguntou. É o mínimo de respeito. E na relação entre irmãos, é muito importante, eu chamo isso de ser guardiã dos limites individuais. Porque na relação entre irmãos, as coisas se fundem um pouco, né? E aí, desde sempre lá em casa, eu sempre expliquei assim, amor, se eu pegar um lápis do irmão que for, a gente vai ter que pedir permissão para pegar. Porque as pessoas misturam intimidade com desrespeito. E acham que na intimidade eu posso fazer qualquer coisa. Mas como é que as nossas crianças vão aprender sobre limite pessoal e limite do outro se a gente não vive isso no dia a dia? Agora, o legal as pessoas acham que isso torna as crianças mais egoístas. O legal é que, por exemplo, o Luke e a Nina, eles têm tanta certeza de que o limite pessoal deles é respeitado, porque eu sou guardiã desse limite e eu não deixo um ultrapassar o limite do outro, que hoje em dia eles conseguem prestar as coisas uns para os outros de forma generosa. Porque eles sabem que o que é deles volta para eles e que vai ser cuidado com respeito e que qualquer coisa a mamãe está aqui também para nos dar suporte. Então, é uma construção, né, do tipo de relação mesmo. Então, você perguntou sobre agressividade para falar sobre relacionamento entre irmãos, gente. É assim. Não, mas tudo bem. Se a gente tirar a criança e colocar um pai ou uma mãe, funciona igual. É a mesma tipo coisa. Isso, né? Então, bom, sim. Só que tem a questão das nossas emoções que estão misturadas aí junto, porque é muito ruim levar um soco do nosso filho. É muito ruim. Eu também já levei. Soco não, chute. Mas é horrível. E é muito humilhante. É humilhante. É horrível. Não, gente, é inegável. É muito difícil passar por isso. E aí a gente vai ter que encontrar dentro da gente algum pedacinho de autocontrole para a gente não revidar. Porque senão eu estou validando violência. E também de não fazer meu filho se sentir miserável por ter batido em mim. Porque o que a gente, às vezes, acaba fazendo, eu não agrido fisicamente, mas eu agrido verbalmente. Você não pode bater! A gente vira um monstro com o nosso filho. Então, primeiro, entender o motivo que está por trás do que ele fez. E sempre tem um motivo. A criança não vai bater deliberadamente. Tem alguma coisa ali que está acontecendo. E aí, quando eu estiver com a cabeça fria, talvez eu precise sair para me acalmar, porque quando rola isso é difícil. Redução de danos. A gente sai, se acalma melhor do que revidar. Até porque na raiva a gente não educa, é na calma, né? Aí na calma, eu chego e falo assim, amor, você ficou bravo com a mamãe, porque a mamãe falou que não vai te dar o picolé antes do almoço. E aí você ficou muito bravo com a mamãe, né? Porque você queria o picolé e eu falei que eu não ia te dar. E aí você ficou tão bravo que você bateu na mamãe, de raiva, né? E você pode sentir raiva. Você não pode bater na mamãe. Você pode falar, tô bravo com você. Ou a gente pode ir naquele travesseiro ali e a gente bate no travesseiro para colocar para fora o que você tá sentindo, porque o que você sente é importante. E eu entendo que para vocês picolé é muito, porque o picolé é muito gostoso mesmo. Mas eu não vou deixar você bater em mim. Só que você entende que, no fundo,
com tudo que eu expliquei aqui, o ensinar do bater é um detalhe de todo o contexto que eu estou ensinando. A gente coloca a agressão no centro como se fosse a pior coisa do mundo. E aí, quando a gente esfria a cabeça um pouquinho, a gente percebe que tem uma história por trás, tem uma narrativa, eu preciso acolher a narrativa sem validar, sem dizer que pode bater. E aí eu estou modelando para os meus filhos como que a gente resolve. É que o buraco é mais embaixo, né? Gente, de domingo lá em casa, assim, a gente costuma comer na casa dos meus pais. E aí, se acontece alguma coisa da pior, sei lá, que o meu filho fica bravo, chuta, faz alguma coisa... É inadmissível que uma criança bata no pai, na mãe. E aí já me diz a estrutura inteira. Aí eu já falo, bom, beleza, vou ter que fazer alguma coisa. Nem que seja pegar essa criança pelo braço, botar de castigo, gritar. Como é tudo uma grande bola, né? E é isso. É uma reação, é uma reação pela outra reação. E daí quando você vai ver, ninguém tá fazendo o que acha que tem que ser feito, sabe? É desafiador, né? É. Não sei qual que é o nível de liberdade que você tem com os seus pais, ou para quem estiver assistindo e se identifica com o que você falou. E às vezes não é nem os pais, né? Às vezes é uma roda de amigos, sei lá, você tá não, sim, é porque você trouxe esse exemplo específico. De casa. Então, tá, eu acho que depende, né? Mas no caso, por exemplo, desses pais que você frequenta toda semana, talvez vale sentar e conversar e até explicar para eles, assim, que a criança está batendo, ela está comunicando algo, né? Ela está explicando algo. Eu tô dando essa sugestão porque como é todo fim de semana, sim, talvez claro. valha a pena ter uma Maia, conversa. Vai né? o livro. A gente vai o episódio, vou mandar o link, vou falar, gente, escutem. Escutem, vamos tentar trabalhar no domingo que vem. É sério. Que bonitinho, eu acho o máximo. É maravilhoso. E aí, em relação a estar numa roda de amigos, enfim, é aquela coisa mesmo. É você começar a ter o hábito de pensar como é que eu crio um espaço seguro para mim. E talvez até pensar, peraí, mas será que esses amigos são amigos realmente bacanas? Se eu não posso ter uma dificuldade com meu filho, que eles já estão me julgando, peraí, será que essa amizade realmente é uma amizade saudável para mim? Entende? Porque então quer dizer que meu filho é bem-vindo só em partes. Só quando ele é bonzinho também. Tem todo, eu acho que é tudo isso. Assim, eu acho que eu me preocupo com as amizades que eu tenho, por exemplo. Eu não conseguiria estar com alguém que não conseguiria ser amoroso com meu filho porque ele talvez está se comportando de maneira desafiadora, entendeu? Eu fico pensando nisso também. Mas eu acho que eu sou meio malvada, sabe por quê? Não, sabe por quê? Sabe que quando a gente tá em grupo de amigos, com crianças também, e alguma criança faz uma birra, faz alguma coisa errada, eu olho pro meu marido e faço... Tipo, mano, tamo junto, não é só a gente. Tipo assim, pelo amor de Deus, gente, não vou me entrevistar. Mas assim, sabe quando não é que me faz, mas sabe quando dá um alívio e falar, ufa, gente, tem mais criança aí que vai fazer. Mas os desafios, mas olha, eu acho que isso tem a ver como a gente esconde as dificuldades que a gente tem. Porque se a gente fosse realmente honestos uns com os outros, a gente não estranharia. Olha só, eu tenho 4 amigas que também são minhas sócias. Nós somos 5 mulheres que somos donas da Escola de Educação Positiva. E é tão legal a intimidade que nós temos umas com as outras, porque a gente coloca os perrengues na mesa e fala assim, gente, essa semana tá um caos aqui em casa. Tá muito difícil. Tem mais alguém também aí? Eu preciso de um colo, sabe? Então, é também um pouco da nossa falta de se abrir com quem a gente confia, porque senão a gente não sentiria esse alívio, tipo, não é só comigo. Porque não é só com você, não é só comigo, é com todo mundo, só que não se fala sobre isso abertamente. Lembra que eu falei pra você que eu não falava sobre meus perrengues na minha transição, no meu segundo puerpério, porque eu tinha vergonha? Eu acho que é isso que as pessoas têm. Tipo, eu não vou falar que eu tenho dificuldade, eu não vou falar que é difícil pra mim. Porque a gente tem que sustentar uma aparência. Eu tenho um livro também sobre maternidade, que eu trago textos, enfim, do dia a dia e tal. E aí, às vezes, as pessoas falam, ai, que legal, né? Pra que foi o livro? Para as outras mães? Eu falo, gente, não é pra mim. Porque assim, a cada texto que eu ponho desabafando e alguma mãe fala, nossa, aqui em casa é igual, nossa, eu passo por isso, não tá curando ela, a gente tá curando eu. Ai, que linda! Tá curando eu, não ela, sabe? Lindo. Então, assim, eu acho que essa troca de realidades, ela também é fundamental, sabe? Exato! Não é um tipo, ai, deu merda aqui, tá tudo bem. Não, vamos melhorar, ainda mais depois de hoje. Vamos melhorar. Mas assim,
você não perdeu o jogo por causa disso. É tão bom poder conversar Entendeu? com uma outra... É aquela coisa... Conversar com alguém que passa por algo parecido com você é muito bom. Eu acho que talvez a gente possa deixar esse convite para as pessoas, assim... Se abra uma para a outra, conversa uma com a outra com suas dificuldades. Não deixe de... E é tão corregulador. Às vezes você está desesperada, cansada, exausta. Tu liga para uma amiga muito boa e fala assim... Tá muito difícil. E ela não vai resolver os seus problemas, mas ela vai te dar colo. E você vai se aliviar no seu choro. E aí você vai ser outra pessoa depois dessa conversa. Você vai poder reduzir muito mais os danos depois de ter aliviado com o choro. É esse o raciocínio. Eu acho tão precioso você poder conversar com alguém de confiança. Isso deveria ser uma meta pra gente, sabe? Estar construindo relações nas quais a gente pode ser autêntico. O outro pode ser comigo e eu posso ser com o outro. Eu não preciso ficar sustentando um personagem, achando que a fulana é maravilhosa. Na verdade, ela também está sofrendo na casa dela, eu estou sofrendo na minha casa. E quando a gente se encontra, parece que é tudo maravilhoso. É muito bom poder conversar com outra pessoa. E até ver o quanto muda, né? Por exemplo, você veio, você tem o livro, eu sabia pelo livro que você não tinha começado desde o início a sua maternidade desse jeito, enfim. Mas falei, bom, vamos ver qual é que vai ser o papo. E eu tenho uma maternidade um pouco mais pesada, assim, né? Sei lá como é que eu digo. Mas eu falei, ixi, a gente vai lascar, porque a Maia vai vir, vai me dar um monte de lição de moral e tal, não sei o quê. E é engraçado que, assim, eu me conectei, tipo assim, quando você começou a contar, tipo, como você era, e no Natal, e aí você viu a árvore de Natal, o que ele fez, e aí você puxou pelo braço e não sei o quê. E eu acho que talvez a minha emoção, ela veio, primeiro, porque eu olhando de longe, eu falo, gente, não faz isso com a criança. E segundo, porque eu me vi, talvez, nessa mãe, sabe? E aí, eu acho que quando você faz isso, cara, você mostra que você também não é perfeita, entendeu? Não é que assim, gente, não é que eu tenho um livro sobre isso e eu sou impecável. Eu reduzo danos o tempo todo, mas assim, é óbvio que não dá conta de absolutamente tudo. Então, eu acho que começa a ficar um pouco mais viável para as outras mães. Sim. Entende? Sim. É muito louco, né? Como... Existe essa ideia de que quem fala sobre isso manja do Paranauê todo, mas pode ter certeza que todas as que falam sobre isso tem perrengue em casa. A gente tem perrengue em casa. Eu até tento levar, assim, né? Eu acho que nos stories eu sou mais aberta do que no feed, assim. Nos stories eu sou muito eu mesma, assim, direto coloco o relato pessoal lá e tudo mais. Mas é um alívio mesmo, assim, encontrar essa humanidade na outra pessoa. Porque aí a gente se conecta e aí a gente vê que dá pra ser, entendeu? Então, assim, não é que, gente, a Maia vai vir aqui, mas, que utopia, que utopia, sabe? Não dá pra ser o que ela é. Cara, dá, né? Até porque você não era e você... Com muito esforço, né? Com dificuldade, enfim. Conseguiu, sabe? Chegar num lugar que é legal e que, pras crianças vai ser um negócio... Sim. Muito bom. E todos merecem viver isso, sabe? Todos merecem sentir esse alívio e ter gosto de estar com as crianças. Agora, você que passou, né? Você é da Suíça e você já morou em outros lugares que você falou pra mim, fora do país. Você que viu vários lugares diferentes, você acha que isso é um negócio meio universal ou você vê bastante diferença, assim, desse trato dos adultos com crianças? Você acha que, por exemplo, eu vejo muito aqui... Não conheço tanto lá fora, ainda mais as viagens muito curtas, enfim. Mas, assim, eu vejo aqui que tem-se cada vez mais uma resistência ao comportamento infantil. Que no livro você fala, gente, a criança tendo comportamento de criança. E você até fala, que eu acho que isso é legal também falar, da importância de errar, né? Porque é errando que a criança vai tendo experiência para saber como lida com aquele erro. E é importante a criança passar por isso. Você acha que existe diferença, assim, pelos países que você passou? Ou não? Existe diferença no tipo de violência dos adultos. Né? Alguns países a violência é mais escancarada, em outros é mais velada, mas eu não vi ainda uma sociedade que realmente respeite a infância. E claro que eu também... Eu tenho uma tendência a acreditar que talvez em tribos a gente consiga encontrar comportamentos de adultos mais respeitosos em relação às crianças, porque estão mais no coletivo do que no individual, como nós estamos, assim, sabe? Deve ter,
civilizações mais respeitosas, Evoluídas. né? Deve ter, assim, né? Mas, assim, de falar... Porque, às vezes, as pessoas têm uma imagem da Europa que, é tão evoluída. Crianças francesas não fazem birras. Esse livro, gente, joga Não li. no lixo, queima. Aquilo é um pecado contra a infância, esse Não livro, li. gente. Não. É uma apologia à violência. É horrível. É horrível, é horrível, é horrível. Não fala pra bater, mas fala pra deixar chorando. Gente, assim, me dá até... É horrível. Então, assim, tem uma admiração tão grande pela Europa. Eu falo assim, gente, é violento também. Tem muita violência ainda. Eu tô aqui, vendo, gente, porque assim, eu por mim ficaria mais 15 horas. Eu não sei nem que horas que eu só vou, mas eu ficaria 15 horas pra ver o que a gente pode falar até do livro. Mas eu acho que a gente falou bastante coisa Sim. de forma prática, né, do livro. Eu acho que é isso, é o acolhimento, enxergar a criança como uma criança, né? Porque a gente cria uma expectativa muito, muito alta e a gente tem que entender... Muito real, que a criança, ela tá se comportando como criança. E eu acho que talvez uma coisa muito importante também, que você falou, cara, a criança não faz nada que seja pra afetar você. Não. Até talvez seja pra afetar, mas pra afetar do tipo, de chamar atenção, de fazer você acender uma luz pra ela. Mas assim, gente, não é que a criança vai ficar gritando pra você porque ela entende que aquele é o modus operandi, sabe? Tipo, cada vez que eu gritar, eles vão me fazer o que eu quero, sabe? Maia. Eu amei a consulta, foi uma consulta, eu amei essa consulta. Depois segue o Pix da consulta. Meu Deus, até parece. Eu adorei. Eu que queria te agradecer, porque você estava tão disponível para me escutar, e isso sempre é uma grande honra para mim. Eu não acho óbvio que as pessoas queiram ouvir o que eu tenho para dizer. E quando eu vou para um lugar onde a pessoa está tão de coração aberto, eu me sinto muito, muito honrada. Para mim é muito tocante estar num espaço onde alguém esteja tão disponível, inclusive para abrir o teu podcast para que outras pessoas acessem esse conhecimento. Eu sou mesmo muito, muito agradecida pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. A honra é toda minha. E vou fazer toda a família ler esse livro. E depois eu te contar da experiência no domingo. Eu quero saber. Só me conta depois. E se você gostou desse episódio, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, porque isso vale ouro e a gente tá naquele movimento, gente. Quanto mais gente souber isso aqui, mais fácil fica pras mães. Confia em mim, é verdade. É isso aí. A gente se vê na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Obrigada.